Essa TV atrás. Fala, galera! Mais uma vez estamos aqui para um bate-papo no Alemão Ilimitado. E hoje vai ser um bate-papo que eu estava esperando já há algum tempo. Já tinha conversado com o Lenine Lemos, um grande amigo. Tive o prazer de conhecer ele através do Ivan Lucas. E a gente já conversou de vários assuntos assim com as câmeras desligadas. E eu sempre pensei assim, pô, se o Lenine vier aqui vai dar um bate-papo muito legal, porque aqui tem conteúdo, tá? Então eu não vou, sem mais delongas aqui, vou deixar que o próprio Lenine se apresente. Mas antes, eu quero pedir a você que está assistindo a gente, você que chegou aqui agora, vai no YouTube, vai no Instagram, vai no TikTok, se inscreve lá no canal, ativa as notificações para você sempre ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui no Alemão Ilimitado. E pode ter certeza, nós vamos falar sobre tudo. E muito provavelmente com todos, com quem você conhece, com quem você não conhece. Então vamos lá, vamos partir para esse bate-papo com o professor Lenine Lemos, esse cara que é uma figura internacional, não é verdade? Intermunicipal, interestadual, e que eu tenho o prazer de receber aqui. Eu não vou apresentá-lo, vou pedir para que ele se apresente. Lenine, com você, meu amigo. Alemão, um privilégio estar aqui, até porque é ilimitado, se é ilimitado é livre, é democrático. É isso. A gente pode conversar sobre tudo. Feliz demais de bater esse papo contigo, a gente já tinha conversado várias vezes nos bastidores, longe das câmeras, e aí você traz esses assuntos agora para a gente bater esse papo livre, descontraído, e eu fico feliz de ter mais esse canal aberto, Alemão Ilimitado, podcast, para que a população possa conhecer, né, sobre tudo, falar sobre cultura, falar sobre política, falar sobre educação, falar sobre arte, infraestrutura das cidades, por que não falar sobre famílias, né? Falar sobre religião. Muito legal, vocês estão de parabéns, e o que eu puder contribuir para que esse bate-papo seja produtivo, nós estamos aqui. Você pode contar comigo. Não, muito legal, é um prazer grande ter você aqui. Eu queria até começar te perguntando a vida do Lenine de criança, assim. Você nasceu em Queimados ou Nova Iguaçu ou não é do Rio? Eu nasci em Queimados, né? Queimados era distrito de Nova Iguaçu ainda, né? Nasci em 1968. Não parece, eu sei que parece que eu tenho 55, mas eu tenho 56 anos. Sou filho do Irã Lemos com a Ivone Lemos, que é a minha mãe. Nós temos 4 irmãos, eles tiveram 4 filhos, 3 homens e uma menina. Nós somos de uma região muito simples, né? Lá de Queimados, nascemos no bairro do Paraíso, nasci no bairro do Paraíso. E era uma região muito simples, muito pobre, mas minha família sempre foi muito aguerrida. Meu pai sempre foi muito trabalhador, minha mãe também. Uma família política, né? Meu pai, já em 1968, quando eu nasci, já participava da política, já foi preso na Revolução. É mesmo? Ficou afastado de casa mais de meses lá. E minha mãe iniciou, na minha infância, foi um início muito difícil, né? Dos meus irmãos também. Meu pai foi candidato a vereador em 1970, depois foi vereador de Nova Iguaçu, né? Em 1982. Meu pai é um dos fundadores, o Irã Lemos é um dos fundadores do PDT. Quando o Brizola retornou para o Brasil e fundou o PDT, o meu pai foi um dos fundadores e foi vereador em Nova Iguaçu de 1982 até 1988, quando naquele período o mandato de vereador era 6 anos, né, de vereador e de prefeito. E o prefeito dele naquela época era o Paulo Leone, e ele participou da Câmara com muita gente boa que a população hoje conhece, né? O falecido Mário Marques, Boldrin faleceu há pouco tempo. Ele tinha uma relação muito próxima com o Aloysio Gama naquela época. Foi vereador, um vereador aguerrido que ajudou muito a população de Queimados. Lá ele conseguiu indicar os CIEPs que estão em Queimados. Lá foi ele que indicou quando foi vereador. 2 escolas, né? Talvez por isso eu tenha um braço muito forte na educação, porque, né? O que ele fez em Queimados quando foi vereador foi escola. Entendi. Ele indicou lá o CIEP Jesus Soares Pereira, que hoje funciona lá uma FAETEC, né? Muito bem organizado. Ele fundou a Escola Municipal Valdir Cunegundes e a Escola Municipal Santos Expedito, que são escolas de 2 áreas muito simples da região de Queimados. E ele foi vereador em 1982, depois o meu irmão, o Max, foi candidato a vereador por Nova Iguaçu em 88, né?
e foi prefeito de Queimados, foi vereador de Queimados, foi prefeito 2 vezes. Você é mais velho ou mais novo? Deputado federal. Eu sou mais novo da família. Você é o caçula. Eu tenho um irmão mais velho, eu vou falar dele agora, que é o Leonel, que é um cara muito simpático, a galera gosta muito dele pela sua simplicidade. Tem uma irmã muito aguerrida, professora, supervisora do município, a Maristela, que hoje tem liderado muito o trabalho com as mulheres lá da cidade, sim, junto com a minha mãe. E eu tenho uma mãe fantástica, com 82 anos, que todos os dias sai de casa e vai para uma creche que ela administra, uma creche comunitária. Nossa! Que ela administra há mais de 35 anos. Que exemplo! Você imagine, todos os dias de manhã, e quando eu saio mais tarde para ir para o Rio, para o trabalho, eu sempre que posso dou uma carona para ela, porque ela mora nos fundos da minha casa. E ela sai de casa com toda a animação, 82 anos, vai cuidar lá de 60, 70, 100 crianças às vezes no dia. E quando a gente menos espera, ela entra numa Kombi, vai para o Ceasa buscar doação, e ela vai para Ação Cidadania buscar cesta básica para as famílias das crianças que estão lá. Então nós somos de uma família muito envolvida com fazer o bem, com a comunidade. A gente tem um trabalho muito organizado nessa área da educação. Eu fui secretário de Educação de Queimados por 2 vezes, e nas 2 vezes a gente teve a oportunidade, junto com a nossa equipe, de bater o recorde do IDEB do município, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. No período que nós estávamos na gestão, foram os dois ou 3 melhores períodos da educação de Queimados, de acordo com o MEC. Isso não é opinião minha ou de amigos meus, é a opinião do MEC. O MEC ele faz essa análise, né? Faz análise de todos os anos ímpares. Você tem uma prova Brasil que avalia a educação de Queimados. Nós já alcançamos, no período que eu era secretário, o 2º melhor lugar da Baixada Fluminense. Primeiro sempre foi Paracambi, e a gente conseguiu chegar no 2º lugar. Infelizmente, Queimados hoje ocupa a penúltimo lugar em aprendizado português e matemática. A educação está péssima, os professores abandonados, sendo perseguidos, e a gente vê isso com muita tristeza. Entendi. Eu tenho hoje 56 anos, como eu disse, com cara de 55, né? Trabalho na Casa Civil do Governo do Estado, e a gente tem a alegria de poder contribuir com a população. Sou casado com a Ana Paula há 30 anos, né? Minha loura, e me ajuda muito, minha companheira. Você tem quantos filhos? E eu tenho a Júlia, né? Uma filha linda, com 14 anos, que nasceu como um presente de Deus, com síndrome de Down. E através da Júlia a gente conseguiu fazer muito pela educação inclusiva da nossa cidade. Né? Eu estou escrevendo um livro que tá quentinho para sair aí, sobre essa história, como é que é receber uma criança especial na sua casa, como é que é o dia a dia dela. E daqui a pouquinho, talvez em agosto, no máximo setembro aí, a gente vai ter esse livro aí para a população ter. Você só tem Não, legal, parabéns pelo livro. Eu conheci a Júlia, né? Isso. E ela é muito fofa, né? Muito maravilhosa. Educadíssima. Como é que assim, você só tem a Júlia de filho? Só a Júlia. Só a Júlia. Eu fui pai já mais maduro, né? A gente preferiu organizar a vida e coisa e tal. A Paula também estava fazendo faculdade, depois ela fez concurso, e aí a gente preferiu esperar a vida estar organizada para a gente ter o filho. E Deus nos presenteou com a Júlia, que é a nossa grande inspiração de vida. O que despertou em você, Lenine, o desejo de ser professor? Porque é uma das tarefas mais bonitas, se não a mais bonita. É porque eu acho que o médico também se inclui nisso. Mas assim, o que despertou em você o desejo de se tornar professor, educador, né? Eu sempre digo, sabe, Alemão, que as pessoas elas procuram a educação. Sim. E elas vão buscar a educação para ela poder trabalhar, para ser o mote de vida dela, o nicho dela de mercado, ou ser a aspiração dela. E eu digo para as pessoas que comigo foi diferente. Foi a educação que foi lá me buscar. O meu irmão foi eleito prefeito em 2009, e eu não tinha pretensão nenhuma de ser secretário de Educação. A gente tinha um projeto de que eu ajudasse ele a cuidar do grupo, como eu sempre cuidei de diversas campanhas políticas. Eu já tinha a formação nessa área de política. E ele, num dado momento, o grupo nos chamou e disse assim: olha, quem tem que ser o secretário de Educação é você. Eu falei: cara, mas a minha área é outra. Será que não é melhor eu cuidar da política, eu cuidar da coordenação? Sim. Uma secretaria de governo, talvez, a desenvolvimento econômico? Ele: não. Educação, ela tem muitos recursos, precisam ser aplicados, precisa de gestor.
e preciso de alguém de extrema confiança que não tenha nenhum problema de desvio de conduta. E eu fiquei feliz com o convite, reuni um grupo, uma equipe muito interessante ao meu lado. Eu pude administrar todos esses anos aí, era 90 milhões por ano, e a gente saiu. Eu fico feliz de ter saído de lá sem uma acusação de desvio de recurso público, eu não tenho uma ação criminal nem civil por causa da educação. Para dizer que eu não tenho nada, um dia eu estava na Secretaria de Educação e aí apareceu lá uma intimação da delegacia para eu comparecer lá. Eu fui com o advogado da educação lá, e uma escola nossa tinha programado, num dia de Páscoa, uma palestra com um pastor para falar sobre a Páscoa. E aí uma pessoa se sentiu ofendida porque o Estado é laico e foi um pastor visitar a escola. E aí eu fui chamado dentro da delegacia por causa dessa questão que aconteceu numa escola. E eu disse, olha, eu não tive controle sobre isso, porque, na verdade, a diretora tinha liberdade de convidar o pastor, e ele não foi lá para pregar nem para orar para ninguém. Ele foi falar da história da Páscoa. Inclusive, ele falou do coelhinho de Páscoa, do chocolate. Sim. E aí ficou de boa, mas foi só esse assunto que eu gosto de citar, porque muita gente fala assim, por que não tem uma palestra na escola e coisa e tal? Porque o Estado é laico e tem gente que se sente ofendida se for alguém religioso dar uma palavra sobre um tema tão importante como a Páscoa. Claro. E é importante, né? E eu fui cooptado, Alemão. Eu não fui buscar a educação. Sim. E aí eu me apaixonei pela educação. E aí eu descobri a importância da educação na vida das pessoas, a importância da educação para um país melhor. Eu acho que o nosso Brasil, ele só vai melhorar, ele só vai realmente se desenvolver quando os governantes, e aí vou falar dos governantes com muita força, eles entenderem que a educação tem que ser prioridade. E mais do que isso, quando a população entender. Porque a população precisa entender que a educação é prioridade. Porque quando a educação clama por saúde, ela tem que entender que se passar pela educação, vai ter uma saúde melhor. A população precisa entender que quando ela pede mais segurança, se ela pedir mais educação, nós vamos ter uma segurança melhor. Sim. Porque se a criança estiver em sala de aula, se houver oportunidade dessa criança aprender a ler, escrever, estudar, conhecer as boas disciplinas, entender que a educação vale a pena, ela não vai para o tráfico. Ela não vai furtar, ela não vai roubar, ela não vai desobedecer o pai e a mãe. Quer dizer, a chave de tudo está na educação. Está na educação. Eu quero mais emprego. Prioriza a educação. Eu quero mais arte, mais cultura. Prioriza a educação. Eu quero mais esporte. Prioriza a educação. Não, eu quero que o meu município ele tenha investimento em agricultura. Prioriza a educação, que você vai ver o agrônomo lá. Entendi. Você vai ver como produz. Infelizmente, nesse país, o país ficou muito imediatista. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre redes sociais. O país está muito imediatista. As pessoas querem... eu quero segurança. Só quer segurança quando vê um traficante entrar no seu bairro, assaltar. Mas não entende que existe uma base para isso tudo. Se a gente investir em educação, a gente consegue efetivamente melhorar o município, o estado, o país. Eu, até pela sua história, pelo que você disse do seu pai, né, da construção da sua família, antes de você construir a sua família com a sua esposa, né, dos seus pais, você é de um berço da política. Você nasceu dentro da política, né? E hoje eu percebo que as pessoas em si não têm mais tanto interesse com a política. Como é que você enxerga isso, a participação da população na política? Porque que eu vejo muito interesse das pessoas quando chega na campanha, seja por qualquer motivo for. Mas entre o período de campanha, entre entender o que é o legislativo, o que é o executivo, qual a função do secretário, quais as responsabilidades do secretário, quais as responsabilidades do vereador e tal, eu não vejo tanto interesse nas pessoas. Como é que você enxerga isso e como que a gente pode melhorar ou incentivar as pessoas a se informarem melhor cada vez sobre a política? Alemão, eu vou dizer para você uma coisa que a gente sempre fala quando vai dar uma palestra em algum lugar, eu sempre cito essa questão. Infelizmente, desde pequeno, nós somos educados a procurar os erros. Eu vou dar alguns exemplos para você. Você participou disso, o Ivan, que está ali perto, participou disso. Eu participei disso. As pessoas nos davam uma revistinha chamada Coquetel, Procure os 7 Erros. Isso. Não tem nenhuma página procure os 7 acertos. Não tem. Então você é educado a procurar os erros. Você quer ver uma outra coisa? Canta comigo aqui. Olha a música que a gente aprende quando é criança na escola. Tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Olha a maldade, já desde cedo. Desde cedo a gente vai aprendendo com os erros
E até as musiquinhas de cantarolar. Olha, o gato, ela tirou o pau no gato, o gato não morreu e ela ficou surpresa quando o gato gritou. E a gente fica procurando os erros. Por que hoje a população não tem interesse para política? Porque o que vai para a mídia são os grandes erros. É a corrupção, é o cara que foi preso porque meteu a mão no dinheiro que não podia pegar, é o cara que tem dinheiro para investir e ele não investe por maldade, é o cara que tem possibilidade de agilizar para ter um restaurante popular, ele não investe porque ele quer que a pessoa passe fome, porque se a pessoa passar fome para ele é interessante, ele prefere não colocar água lá em cima do morro, porque depois ele vai lá 2 anos pedir o voto lá. Então ele não quer. A mídia ela não vai colocar as boas ações e precisa colocar as boas ações. Você vê, hoje eu assisti no RJTV, por exemplo, o município de Guapimirim, hoje, nesse momento, nessa semana, vai até amanhã, vai até domingo, uma feira literária. Os espaços lotados de criança, de adolescente, de jovens, lendo, mergulhados na leitura, e atores, e artistas locais, e renomados, escritores lá dando palestra. Cara, isso tinha que estar sendo multiplicado. Divulgado, né? Divulgado, eu vi no RJTV rápido. Mas é importante isso. Então, as boas ações. Nós temos boas ações na política, políticas públicas de verdade, de valor, mas, infelizmente, o que se vende é que o político não presta, o que se vende é o político. Porque esse tipo de notícia Você acha que isso é mais apelativo, mais interessante, né? É mais interessante. Você pega, por exemplo, uma palestra boa, de boas ações, e pega um vídeo de alguém maltratando um animal, maltratando uma pessoa. Você vai na rede social, vai ver o que tem mais link, mais like. O que tem mais compartilhamento, o que tem mais tempo. O algoritmo vai mostrar que as pessoas veem o vídeo e repetem. As pessoas não têm prazer em ver as coisas boas. Então, passa pela política também. A política não está fora disso. Entendi. Infelizmente, os casos ruins da política, eles tomam um destaque na mídia. Muito maior. E os casos de sucesso. Eu vou dar um exemplo para você, se você me permitir. Claro, aqui, à vontade. Né? Dos 10 piores municípios em educação do estado do Rio de Janeiro, dos 10 piores municípios em educação, 80% deles reelegeram o seu prefeito que estava mal em educação ou elegeram o seu sucessor. Mas como é possível isso? É possível por quê? Porque o político ele manda fazer uma pesquisa. E ele descobre que quando você faz a pesquisa para a população, a pesquisa responde o seguinte: qual é a sua prioridade, eleitor? Aí ele coloca lá saúde. Certo. Depois ele coloca segurança. Certo. Depois ele coloca como prioridade moradia. Depois ele coloca como prioridade o saneamento, ou seja, o asfalto, que está lameado. Depois ele vai falar de educação. Aí o que o político pensa? Não vou falar desse assunto, não vou tocar nesse assunto. Não tem tanta relevância. Você vê que a maioria dos políticos, quando vão falar de educação, ele mostra a obra que está sendo feita na escola. Ele não fala do professor. Eu desafio você pegar desses 10 municípios piores de educação do Rio de Janeiro, os 10. Eu desafio você ou qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, pegar um prefeito que falou de IDEB. Não, porque eu vou melhorar o IDEB, que o IDEB está muito ruim. Eu duvido você achar. Eu sou de um município que reelegeu um prefeito agora, que tem como a segunda pior cidade em aprendizado de português e matemática do estado do Rio de Janeiro, uma dos piores do Brasil. São 5.500 e poucos municípios, Queimados está em 5.300 e alguma coisa, pela Firjan, tem pesquisa aí, pode pesquisar, e reelegeu o prefeito. Um prefeito que foi para a rua, mentiu, dizendo que estava construindo 8 escolas, não estava construindo, não estava reformando nada. Então você tem isso. Se você pegar, por exemplo, Caxias, educação muito ruim, elegeu o seu sucessor. Nova Iguaçu, uma das 4 piores do estado do Rio de Janeiro, elegeu o seu sucessor. Japeri, uma das últimas do estado, reelegeu seu prefeito. Queimados, a 4ª ou a 5ª pior do estado, elegeu o seu sucessor. Mesquita, vai ver o número da educação, elegeu o seu sucessor. Mas você não acha, Lenine, que isso passa pelo desinteresse ou pela falta de interesse do cidadão em pesquisar melhor o candidato, em entender melhor o candidato? Hoje eu vejo que a população, com esse desinteresse, acaba votando em pessoas que, por exemplo, que eu desconheci esse número, eu nunca havia escutado sobre esse número em algum lugar. Mas é um número muito alarmante, me assusta as condições da educação, porque
Na minha cabeça, no meu entendimento, a educação é base para uma sociedade digna, é uma sociedade correta, uma sociedade decente. E me assusta em perceber que não está se dando tanto valor, inclusive pelo motivo que você citou, que a própria população responde que esse não é um item de tanto interesse dela. É verdade. Você não acha que a população ela tem, não culpa, mas uma certa participação na entrega desses números tão ruins? Ela tem a participação dela, Alemão, e mais do que isso, os políticos sabem disso. E o grave dessa história é que o político faz a pesquisa para ele saber o que a população pensa. Quando o político... Eu sou professor da área de marketing, lá da Estácio de Sá, você sabe disso, há 12 anos que eu lecionei na Estácio, e a gente sempre falou de público-alvo e ouvir a população. Qual é o sentimento da população? E quando o político coloca na rua e pergunta assim, qual é a área que você acha prioridade agora? O que o prefeito, o que o novo prefeito, o que o novo governador, o novo presidente da República tem que investir? Primeira coisa que eles fazem, porque estão sofrendo muito, saúde. Meu município em Queimados também, a saúde teve agora a acusação de escândalo, de fraude no CISREG. Então, quando a pesquisa perguntou lá, o que você prefere? Precisa, saúde. Logo depois, as cidades com muitos viciados na rua, segurança. Certo. Depois, estou andando na lama. Saneamento básico. Preciso de saneamento básico. Eu preciso de moradia. Depois é que a educação. Porque a população, ela não entende que a educação, na verdade, ela pode... Tendo uma boa educação, ela permeia todos esses segmentos, todas essas áreas. E o político sabe disso. Ele faz a pesquisa e sabe. Então, o que ele vai fazer na rua? Ele vai... Não vou meter com educação, não. Não vou falar de parte pedagógica. Eu não vou falar de investimento no profissional, na qualificação do profissional. Não. O que ele faz? Ele fala de obra na escola ou ele fala de merenda. Porque ele pensa o seguinte, não, peraí, o povo está com fome, eu vou dar comida para as crianças dele, está resolvido. E não é isso. Sim. A educação, ela tem na sua essência a parte pedagógica. Quando a gente melhorou a educação de Queimados, quando a gente melhorou o IDEB da educação, e eu falo isso, eu vou morrer falando do IDEB, porque é o IDEB que qualifica. A educação, né? É o IDEB que faz a análise, é a Prova Brasil. Então, quando a gente investe em educação de verdade, nós vamos ter respostas futuras. É que a pessoa quer tudo muito de imediato. Entendi. O político, ele sabe que a população quer uma resposta imediata. Então, ele pinta uma parede, ele pinta uma fachada. Você vai lá em Queimados, as escolas, eles pintam a fachada. Aliás, em vários municípios, ele pinta a fachada e... diz que está boa a educação. Não tem professor falta, os turnos são reduzidos, a merenda eles inventam que estão dando peixe uma vez por mês ou duas vezes em 3 meses. Aí diz, estamos agora entregando peixe. Mentira. Entrega uma vez durante 2 meses. E aí falta professor não é qualificado, não há ajudador, não há mediador em sala de aula, não há cuidador de criança especial, não há investimento em educação especial nos municípios. E a população está preocupada, às vezes, com isso. Ela quer responder imediato, ela quer a obra rápida, ela quer a saúde rápida. E a educação vai ficando de lado. Lenine, me fala uma coisa. Quando você vindo desse berço político, quando o seu irmão hoje ele é deputado federal, Max Lemos. Quando ele começou a atuar na política, você chegou a se candidatar também ou foi só ele? Porque ele foi vereador em Nova Iguaçu, mas no início ele foi vereador e você ajudava ele na construção da vida política dele? Eu sempre estive ao lado dele, sempre estive desde 1988, quando ele foi candidato a vereador, eu fui um dos coordenadores da campanha dele. E de lá para cá foram várias eleições, ou com ele ou com algum político que ele apoiava, a gente esteve muito próximo, ajudando. Em 2014, a gente deu uma parada, porque em 2014 eu entendi que estava na hora de termos um deputado federal da nossa cidade. Sim. E saí candidato a deputado federal, inclusive contra a vontade dele, e ele era ligado a alguns políticos de fora da cidade. Sim. E eu disse a ele, olha, irmão, eu não vou caminhar mais aí, porque eu entendo que não é o caminho, que chegou a hora da gente ter uma candidatura própria na nossa cidade. E saí candidato a deputado federal. Tive uma votação fantástica, 15 mil votos
para um candidato a vereador, um candidato a deputado, que não era o candidato do irmão e nem da máquina, eu não tinha estrutura da máquina, não tinha dinheiro, eu tinha minha esposa, minha filha, né, o meu pai me ajudou muito e algumas pessoas muito próximas que conheciam o meu caráter, a minha vida, e eu tive a oportunidade de ser candidato a deputado federal. Pra você ter noção, eu tive 1.700 votos aqui em Nova Iguaçu. Caramba, que votação sem eu boa. ter andado, quase não ter andado. Eu tive 1.400 votos na capital, sem ter feito nada na capital. Muita gente conheceu a minha história, a história da minha família, da minha vida, o que a gente prega, o que a gente vive. Acredita, né? O que a gente acredita. E eu tive uma votação muito interessante para um candidato sem dinheiro, um candidato com o prefeito, que era meu irmão, contra, e com toda a equipe dele contra, e a gente andando na rua com 40 pessoas. Foi muito legal. Depois fui candidato a prefeito em 2020. Por Queimados? Por Queimados, né? A gente teve uma eleição difícil demais, porque de 2016 a 2020 os governos municipais tiveram muita dificuldade. Financeira? Financeira, muita dificuldade financeira. Mesmo com dificuldade financeira, a educação ia muito bem. Então, meu nome foi escolhido para substituir o prefeito. O prefeito decidiu não ser mais candidato e eu fui candidato no lugar dele. A gente não venceu as eleições, porque o prefeito que está lá atual, ele fez a comunicação melhor, ele se comunicou melhor, né? no que ele acreditava. Sim. E algumas pessoas o ajudaram, sobretudo aí, a gente pode sempre, todo mundo sabe disso, 80% das igrejas evangélicas ficaram ao lado dele porque acreditaram, porque ele era pastor e coisa e tal, aquela história toda. Infelizmente, depois que ele venceu as eleições, a educação despencou, a saúde piorou, né? O crime organizado na cidade aumentou e a cidade teve muita dificuldade depois disso. E a gente consegue hoje ter o parâmetro. Por isso que eu falo da educação com muita facilidade, por quê? Porque quando a gente estava lá, a educação tinha um IDEB, um índice. Depois que a gente saiu, nunca mais alcançou esse IDEB. Legal. Lenine, eu vou ler algumas pessoas que estão mandando mensagem aqui. Se você quiser deixar sua mensagem para o Lenine, fazer uma pergunta, fica à vontade, nosso chat está aí. A Ana Paula Simões Lemos botou um boa tarde aqui. Minha esposa? Essa, por favor. Sob seu comando. O Anderson Chumbo botou: a educação é a base de tudo na vida do ser humano. Amigo de infância. Depois ele até fez uma pergunta que eu vou citar logo em seguida, tá? Mas vamos deixar ela pro finalzinho aqui. O José Carlos do Nascimento: uma sociedade educada não vira massa de manobra. Olha aí, ó. E não é de interesse dos políticos, só manipulados aqueles que não têm uma boa educação. O Luiz Cláudio dos Anjos Soares botou um boa tarde. Esse é craque. É craque. Deixou um forte abraço aqui pro amigo Lenine, um abraço pro alemão. Luiz Cláudio, obrigado, um abraço, cara. A Juliana Amorim: a educação muda a realidade das pessoas e transforma o futuro das famílias. Parabéns, Lenine. Essa menina foi candidata a vereadora em Japeri. Uma pena não ter vencido as eleições, a Juliana. Trabalha com arte, ela e o esposo dela. Legal. Uma família lá muito enganjada. E um abraço para você, Juliana. E o Leanderson Bicharab, eu não sei se eu estou pronunciando. Bichara. O Leanderson Bichara: os alunos estão com dificuldade em matemática nas escolas particulares também, aqui no município de Queimados. Eu vou fazer a pergunta agora do Anderson Chumbo. Depois a gente vai pincelando alguns assuntos que eu tenho algumas curiosidades para fazer ainda para você. O Anderson Chumbo, ele deixou a seguinte pergunta: Lenine, qual a diferença, ele até já falou, né? Mas qual a diferença quando você foi secretário de Educação para o atual cenário? Você falou do índice, do INDEB, né? Que é o principal... o índice é o principal. Que aponta, né, a diferença. O índice é o principal porque o índice, alemão e ouvintes, é justamente através do índice que você consegue investimento, através do índice que você vai percebendo como é que está o professor em sala de aula, como é que está a sua equipe pedagógica. É a resposta que você dá para o pai: olha, seu filho está aqui, apesar de algumas dificuldades, mas ele está aprendendo. Ele vai sair daqui aprendendo a ler e escrever, fazendo as suas atividades. Ele vai sair daqui, ele vai poder prestar daqui a pouco um concurso para uma escola de ensino médio particular. Ele vai poder ser militar, ele vai poder ingressar no ensino médio com mais facilidade. Então, o índice é tudo. Agora, além disso, qual é a diferença? Nós tínhamos uma educação muito mais humanizada. A nossa relação com o professor, para você ter noção, nós atendíamos todos os professores que nos procuravam. Lá não. Lá o prefeito não atende o professor, não fala com o professor, ele não atende o professor.
Na nossa época, por exemplo, junto com o prefeito Max, que era o prefeito na época, nós montamos uma operação para dar um reajuste para o professor, o maior reajuste da história. Salarial. O professor de Queimados, na nossa época, recebeu 48% de reajuste salarial. E reajuste real. Não é correção de 1%, 2%, igual o prefeito atual faz lá, não. Foi 48%. Queimados hoje tem um dos melhores salários do estado do Rio de Janeiro para professor. Pergunta se alguém quer largar Queimados por causa do salário e ir para outro município. E é um município pequeno. A folha de pagamento ela é robusta com o professor, porque a gente conseguiu ter essa visão. Além do tratamento melhor, além do reajuste, além do índice, tinha um dado que era muito importante. A qualificação do professor. A gente parava a rede para qualificar o professor. E isso talvez desse um resultado tão bom no IDEB. Claro, né? Além disso, você valoriza realmente esse profissional que está ao seu lado. Sim. Porque eu não posso achar que eu tenho, eles vão falar aqui de forma militar, né? Eu tenho um monte de soldado que eles vão ficar recebendo ordem, balançando a cabeça. Não, não é isso. O professor é um ser pensante. Professor, pedagogo, eles são a alma da educação. Nós precisamos valorizar esse cara. E aí depois você me perguntou assim, como é que você entrou na educação? Depois que eu me tornei secretário de educação, eu fui convidado para ministrar aula na Estácio de Sá. Como professor, me tornei professor de administração e marketing, RH, desenvolvimento de produtos e marketing, fiz pós-graduação em gestão pública. Então, o que o professor de sala de aula ele sentia, eu também senti em sala de aula. Legal. Então, de lá para cá, nós formamos por ano mais de 400, 500 alunos em marketing, administração, e a gente sempre falou desse assunto. Olha, eu tenho 1.500 professores ao meu lado lá. Hoje eu sei o que esse professor passa. Entendi. Lenine, eu queria... É porque realmente eu não me recordo. Queimados fazia parte de Nova Iguaçu, né? Fazia parte do município. Era um dos distritos de Nova Iguaçu, como Japeri, como Mesquita. E quando foi a emancipação? Foi há 30 anos atrás. Então seu pai, quando foi vereador por Nova Iguaçu, ele, de certa forma, atuava também na área de Queimados, né? Ele era prefeito, ele era vereador de Nova Iguaçu, mas ele atuava no distrito de Queimados. Queimados elegeu 2 vereadores na época. O Irã Lemos, que é meu pai, e o Jorge Barreto, que hoje já não está mais entre nós, faleceu. E você disse que seu pai é ligado ao PDT. Como é que você enxerga os brisolões que à época, porque é um tema totalmente ligado à educação, que era uma bandeira do PDT, uma bandeira do Leonel Brizola, como é que você enxerga os brisolões? Bem, os brisolões CIEPs, né, os Centros Integrados de Educação, eles eram, e eu posso dizer que ainda são, porque quem segue as orientações de Darcy Ribeiro e Brizola, ainda consegue manter o Brizolão como um dos melhores centros de educação do país. Mas eles eram referência por quê? Porque a criança ela entrava às 7h30 da manhã e ela tinha aula até meio-dia. Na parte da tarde ela ficava na escola e a parte da tarde ela tinha educação física, cultura, organização social política do Brasil, ela tinha moral e cívica, ela tinha cidadania, ela tinha arte. Então, ela passava o dia inteiro a chamada escola integral. Todos os CIEPs foram fundados com essa visão. Infelizmente, depois que o Brizola e o Darcy Ribeiro deixaram de estar no comando do estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi o governador Marcelo Alencar, que também já nem está mais vivo, ele acabou com essa política. E aí, o que aconteceu? Quando ele acabou com essa política, a escola integral, a escola que era integral, ela foi dividida ao meio. Você passou a ter só um período, só meio turno. Meio turno. E esse meio turno não era suficiente para você entregar o que o projeto do CIEP total, né? entregava. Então, se você perguntar para mim assim, Lenine, houve prejuízo? Muito prejuízo. Muito, né? Só para você ter uma noção, de 1988 para cá, nesses últimos 30 anos, vamos pensar 30 anos, né? Vamos pensar 2008, 2018, vamos pensar aqui 2016. Se nesses últimos 30 anos os CIEPs estivessem ativados na sua essência de escola integral, nós tínhamos uma sociedade muito melhor. É verdade. As crianças que estavam na rua, mais ocupadas, nas esquinas, para ser cooptada pelo tráfico de drogas, serem sequestradas, elas estariam dentro da escola. É verdade.
Dentro da escola. Porque eu sou de formação, de escola, de escola rígida, de escola que ensinava o aluno a respeitar o pai e a mãe. Isso mudou muito nas escolas, né? Aonde que se perdeu essa vontade desse tipo de educação, dessa ideia de respeito que se praticava antigamente para hoje? Eu vou devolver você fazendo a seguinte pergunta. A sua mãe trabalhava já quando você era criança? Não, meu caso é um pouco diferente. Minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos. Tinha 2 anos. Mas, por exemplo, a grande maioria das mães naquela época não trabalhava. A minha mãe, por exemplo, ficava em casa cuidando dos filhos, ia para a igreja, levava a gente para a igreja. A parte da tarde, se ela tinha um culto, a parte da tarde ela me levava para o culto, levava meus irmãos para o culto. A nossa formação até os 10, 12 anos, 14 anos, por aí, era assim. Com a mãe muito próxima e o pai trabalhando. Era uma sociedade que tinha um baluarte, uma matriarca tomando conta desses filhos. Que conduzia aquilo. Conduziu. A evolução da sociedade foi fazendo o quê? Que essas mamães precisassem ir à rua, ir à busca do seu alimento para os filhos, porque a renda do pai não dava mais conta. Já não estava garantindo. E isso não tem nada a ver com feminismo, não, porque a mulher está buscando teu espaço. Não estamos falando disso. Isso é uma outra coisa. Sim. Eu, por exemplo, a minha esposa trabalha, tem 2 matrículas no município, no estado, ela agora aposentou do município, e eu acho maravilhoso que ela trabalhe. Sim. Que ela tenha o recurso dela, que ela toque a vida. A gente se adaptou a esse novo sistema. Mas naquela época, não. Naquela época, a gente tinha uma sociedade que as mães eram muito mais presentes, ou as vovós eram presentes, a rede de apoio da família, as tias eram presentes, a irmã mais velha era presente, o irmão mais velho era presente. A rede de apoio da família. Então, você me fez uma pergunta que eu vou te responder na essência. Onde se perdeu? Família. Quando a família ela deixou de ser o grande alicerce, a grande base da sociedade, nós perdemos muito. Eu, falando até do meu caso, eu ouvindo você, né, nessa sua resposta... Você se emocionou, né? Não, é porque é o seguinte, a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 2 anos. É uma tragédia. Uma pessoa de 28 anos falecer. Foi o caso da minha mãe. Mas o que você falou é tão importante que a minha base de apoio foram as minhas tias. Quem foi a sua rede de apoio? Sua avó. A minha avó, eu fui criado com a minha avó. Eu fui criado com... A minha avó teve 12 filhos. Então foram 7 mulheres e 5 homens. Então eu morava na casa da minha avó. Então quem me criou foram as minhas tias, que não era minha mãe, mas era como se fosse minha mãe. Até meu pai foi se casar de novo, eu já tinha 11 anos, né? Eu é casado até hoje. Mas assim, eu tive essa rede de apoio e isso foi muito importante para mim, porque o meu pai trabalhava muito. Eu via meu pai muito pouco. Ele trabalhava domingo a domingo, porque ele trabalhava de segunda a sexta-feira numa empresa, finais de semana com muito biscate, etc e tal. Isso realmente é muito importante. Agora, eu queria te perguntar sobre a tua paixão pelo Flamengo. Da onde que surgiu esse amor aí grande do Flamengo, Lenine? Cara, tem nada a ver com educação, não, né? Tem a ver com educação. Para tudo e começa outro podcast. Vai falar sobre o Flamengo, a gente tem que parar tudo. Me dá o cavalinho. Parar tudo, porque aí a gente vai falar do líder. A gente vai falar do líder que venceu o ex-líder na casa dele, na sala de jantar dele ali, né? O Palmeiras e coisa e tal. O Flamengo, eu vou te falar o que é o Flamengo hoje. O Flamengo hoje é o time com o melhor ataque, com a melhor defesa. Saldo de gols. É o melhor time com saldo de gols. É o time com vitórias expressivas. Acabou de chegar o Jorginho. E chegou o Jorginho. Vai botar o Jorginho aonde? Vai tirar o Gerson? Não vai tirar o Gerson. Vai tirar o De La Cruz? Prateleira vai tirar lá tá cheia, o Arrascaeta? O negócio, meu irmão, nós estamos falando do Flamengo. Então, para tudo. Como é que surgiu esse amor pelo Flamengo? Cara, eu vou falar um negócio aqui. Teu pai era flamenguista? Eu vou falar um negócio aqui, mas vocês não gravam não, tá? Vou falar ali, ó. Meu pai é tricolor, meu pai é fluminense. Os meus irmãos, todos fluminense. Todos fluminenses. E o meu pai me levava para o Maracanã para assistir o Fluminense. E me levava, dia de Flamengo, Fluminense, coisa e tal. Mas, rapaz, aqui uma poeirada de pó de arroz voando para tudo quanto é lado lá, que eu chegava em casa reclamando com a minha mãe. Falava, mãe, eu não vou mais ver jogo do meu pai, não, porque aquele monte de pó de arroz voando lá, eu não gosto daquilo, não. Eu fico vendo a senhora. Minha mãe tinha um pó de arroz que ela abria
abria, as mulheres vão saber o que eu estou falando, ela abria assim, era um potezinho, abria e passava aquilo no rosto. Eu falava, mãe, eu não tô achando legal esse negócio aqui, não. Eu tô fora. E naquela época, o Zico, Andrade, Leandro, Júnior, né, eles davam show. E eu gostava. E um dia eu fui ver um Fla-Flu com meu pai e meus irmãos, e meu pai acabou brigando comigo, porque eu fiquei gritando o nome do Zico lá e coisa e tal. E aí não acabou, nunca mais ele me levou para ver o Fla-Flu. E eu peguei essa paixão pelo Flamengo, muito pelo Galinho, né? O Zico, ele não é só um jogador, ele foi um exemplo de ser humano para mim, de casamento. Eu quando vejo o casamento do Zico, né? Do Galinho, e eu falo assim, pô, tá aí um cara, né? Fez o esporte dele, ganhou o dinheiro dele, venceu na vida e manteve a família dele organizada, o casamento com os filhos. Então serviu muito para mim. É um cara que, claro que tem outros jogadores do Fluminense, Botafogo, que investem na família. Mas assim, para mim, o Zico foi o grande exemplo, né? Eu tenho outros ídolos, acho o Romário um baita jogador, para mim um dos melhores do mundo, Ronaldinho Gaúcho, sabe? Pelé, claro, né, o nosso rei, mas o Zico ele me fez gostar do Flamengo. Extremamente diferenciado. E outra coisa, para finalizar esse assunto, só sabe o que é ser flamenguista quem é flamenguista. Essa torcida inexplicável. Ela é inexplicável. Né? Outro dia tinha um vascaíno aí, aliás, deixa eu ressalvar aqui, eu casei com uma vascaína para fazê-la feliz, que ela vivia sofrendo demais, a minha esposa Ana Paula é vascaína, e eu casei com ela para fazê-la feliz, né? Ela estava sofrendo muito. Mas eu respondi um amigo que é vascaíno brincando comigo, vocês não têm casa? Eu falei, pra quê, rapaz? Nós vamos pra Paraíba, a gente lota. Nós vamos pra Amazonas, nós lotamos. Vamos pra São Paulo, a gente lota. Vai pro Rio Grande do Sul, tem gente. Em Brasília, a maioria é flamenguista. Então vamos precisar de casa pra quê? Todo lugar é nossa casa. É itinerante. Vai ter o Mundial agora, aí vocês vão ver. Lá em Los Angeles, lá nos Estados Unidos, lá onde vai ser o Mundial, vai ter mais flamenguista do que muito time por aí. Eu não tenho dúvida disso. Não é porque eu sou Flamengo, Por isso que eu sou Flamengo, pronto. Ô, Leline, eu até queria falar, cortei um pouco desse assunto, assim, da educação, pra gente falar um pouco de Flamengo, porque eu tive outro dia lá no seu aniversário e vi o quanto você é apaixonado pelo Flamengo, pela quantidade de presentes que você ganhou do Flamengo. Eu falei, meu irmão, esse cara é Flamengo de verdade. Mas como é que, assim, você chegou a acompanhar aquele Flamengo? Qual foi o pior momento do Flamengo que você viu, assim? E o melhor, aquele que assim, ficou marcado para você positivamente, que ficou negativamente com o Flamengo? Eu quando eu cresci, né? Eu sou de 1968, então, na década de 80... Na década de 80, eu já tinha 12, 13, 14 anos. Então, eu estava adolescente, estava numa fase... A fase de se apaixonar pelo Flamengo, do Zico, de Andrade, de Júnior, de Leandro. Aquela seleção. Daquela seleção que foi campeã da Libertadores e campeã mundial. Né? Eu vi o Nunes fazendo aquele gol na final. Foi muito importante para a gente. Qual foi o pior momento? O período do Zico, do Zico até 2019, que a gente teve alguns títulos, né? Mas era esporádico, né? A gente teve o Adriano com título com a gente teve Zinho, né? Nós tivemos com o Petkovic, aquele gol que ele fez no Vasco, aquela falta no final, que o Elton tentou pegar, nem se ele fosse 2, ele não pegava gol do Petkovic, né? Mas assim... 2 momentos importantes. Os inícios do anos 80, que a gente foi campeão de tudo que precisava ser, e a era de 2019 e 20 até 21, que a gente teve aí essa turma aí, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson, Diego, Rafinha na direita, Felipe Luiz na esquerda, e a gente teve lá o nosso Gabigol, que com todas as dificuldades que ele teve agora, os problemas que ele teve com a diretoria, até com a torcida, né, e até com a sua própria performance, a gente tem muito a agradecer. Se a gente tem que agradecer ao Nunes lá atrás, que foi um grande artilheiro, o Zico, a gente tem que agradecer a participação do Gabigol, que o time jogava para ele fazer gol. E ele fazia o gol. Verdade. Isso foi muito importante. Acho que esses 2 momentos para mim. E um momento triste foi esse período, né? A gente pinça ali o Adriano para cá naquele momento, o Petkovic, mas teve um momento muito ruim, que a gente tinha jogador que não merecia estar jogando. Muita gente não
se lembra do Flamengo nessa época, porque é mais novo, né? Sim. E tal. Eu me lembro bem, porque inclusive foi minha época de adolescência. E eu acompanhei cada jogo do Flamengo que era só pela misericórdia, né? E aí tem gente que reclama do atual elenco agora, da atual condição de jogo do Flamengo. Eu costumo falar, cara, vocês estão vivendo a melhor fase. Assim, eu não vivi 80, eu nasci em 80, então eu não me lembro. Da época que eu acompanho o Flamengo, desde os anos 90, a melhor fase do Flamengo é 2019 pra cá. Embora começou a organização, a gente sabe que começou lá com bandeira de mérito e tal, mas em termos de título, de ganhar, de se impor como time e tal, 2019 pra cá. Como é que você consegue transmitir isso para alguém que não viveu aqueles momentos ruins ali dos anos 90, por exemplo? E para falar pro cara assim, ó, 2019 que o cara reclama de 2020, o cara reclama de 2021. Pô, só ganhou a Copa do Brasil, cara. Eu vou ser muito claro com esse flamenguista que tá passando por essa crise. Existem 2 momentos e eu queria falar isso aqui. Eu gosto muito de falar, eu converso muito com o Ivan sobre gestão. Existe uma coisa chamada paixão e a outra chamada gestão. O Flamengo viveu os 2 momentos. Para vocês terem a noção, vou dar um exemplo para você que é flamenguista aí, que acha que o Felipe Luiz não é um bom técnico, que o time agora não está rendendo. Vou dar esse exemplo. O Zico foi embora do Flamengo por falta de dinheiro. O Flamengo não tinha dinheiro para bancar, para ficar com o Zico. Teve que vender o Zico. Hoje nós temos dinheiro para comprar. Não precisa vender. Para comprar, não precisa vender. Nós hoje fomos lá e renovamos o contrato do Gerson. Renovamos. Temos o Pedro, que é um dos melhores atacantes do Brasil no momento. A gente tem o Arrascaeta. E aí, não, vai renovar o Arrascaeta. Não, peraí, nós vamos priorizar, vou renovar o Varela aqui primeiro, o Arrascaeta nós vamos renovar daqui a pouco. Então, 2 momentos, paixão e gestão. Naquele momento lá atrás, a gente era muita paixão, os jogadores não ganhavam, claro que não ganhavam o que ganha hoje, mas tinha muita paixão. O time, quando ganhava de 1-0, ganhou um título. O time, quando... Sabe? O que está acontecendo com muitos times hoje, acontecia naquela época. Você vê que o Vasco empata com o Flamengo, a torcida do Vasco canta. É uma vitória. É uma vitória para eles. Acorda, flamenguista, nós ganhamos do Palmeiras dentro da casa dele de 2-0. O pessoal reclama de barriga cheia, né? Com o nosso goleiro agarrando um pênalti. O pessoal reclama de barriga cheia, cara. Entendeu? Então, hoje não. Hoje tem paixão, eu tenho paixão e sou admirador pela gestão, por ser gestor. Eu sempre falei isso. Uma vez eu encontrei com o diretor do Flamengo lá na Barra, ele é até deputado federal hoje, o Eduardo Bandeira de Melo. E eu falei para ele assim, presidente, se cada flamenguista comprasse uma caneta todo dia com o símbolo do Flamengo, o Flamengo saía da crise. Verdade. Entendeu, alemão? É claro. Isso é gestão. Verdade. Uma caneta. Você vai ali e compra uma caneta com o símbolo do Flamengo todos os dias. Você escrever, para você dar de presente. E eles fizeram isso, eles organizaram, aumentaram o número de sócios torcedores, eles organizaram a gestão, pagaram as contas, pararam de atrasar pagamento, que isso gerava muito juro, organizou. Hoje o time está aí pronto para receber um Jorginho da vida, que o cara foi simplesmente considerado o melhor meio-campo da Europa há pouco tempo. Verdade. E o Flamengo virou referência dos jogadores que querem vir da Europa. Sim. Você percebeu que o cara quer vir da Europa e fala, pô, tem vaga no Flamengo. E a marca vende. Verdade. Vende. Credibilidade, né? Você pega os grandes especialistas aí e fala assim, pode investir no Flamengo. Verdade. Investe que a marca vende. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho aqui. O pessoal tá mandando muita mensagem. Muito obrigado a todos vocês que estão mandando mensagem aqui. Pô, muito mesmo, muito agradecido. A Eliane botou aqui... vou começar aqui de cima. Leline, qual a sua opinião acerca do... Luiz Cláudio dos Anjos Soares. Leline, qual a sua opinião acerca do monitoramento das escolas por câmeras? Espera um pouquinho para você responder. Orlando Oliveira deu um boa tarde. Margarida Lemos falou tudo. Zé Carlos, locutor de Queimados. Na educação de sua gestão para cá, quanto ganhou ou quanto perdeu? Ele já até falou um pouco sobre isso, tá? Professor Leline, um grande abraço. A Eliane Araújo mandou. A Ana Paula botou, através da educação melhoramos a saúde e a segurança. Você tinha dito, né? Ramon Sarmento deu um boa tarde. Tricolor, Ramon Sarmento, para tudo. Tricolor, meu amigo. Ele falou aqui embaixo. Ângelo Coimbra, melhor secretário municipal de educação de Queimados. O Vladimir Felipe, forte abraço, professor Lenine. O Ramon falou, não há sombra de dúvidas que a educação, a moda antiga, tem feito muita falta. O José Carlos Nascimento, vou fazer essa pergunta já. Ramon Sarmento, desnecessário esse assunto de Flamengo aí? Saudações tricolores. Ângela e a Maristela dando um boa tarde.
Tá? O Robert botou: boa tarde, meu nome é Robert, tenho 16 anos, estou preocupado com a educação da nossa cidade de Queimados, pois tive que mudar da mesma por conta do ensino não estar adequado. Pergunte ao professor Leline por que do Executivo e Legislativo da cidade de Queimados não dão prioridade à educação. Ele já até falou bastante sobre isso aqui, tá, Robert? Vai dar uma pincelada já já. A torcida do Flamengo vem crescendo sempre após cada formação de novos árbitros. A torcida crescendo. Luiz Cláudio mandou essa daqui. O José Carlos do Nascimento. Luiz Cláudio é botafoguense, ele foi campeão da Libertadores agora. E ele vai esperar mais 40 anos para ser campeão de novo. Eu falei para ele já. O José Carlos do Nascimento, temos artilheiro do Brasileirão. Grêmio Filho. Pastor Grêmio Filho. Grêmio Filho, um abraço. Grande amigo irmão Lenine. Não usou o meu Vasco, não. E a Leia, que é minha mãe aí, minha segunda mãe, né? Boa tarde, sucesso para vocês. A pergunta que foi feita aqui sobre as câmeras, Lenine. Qual que é a sua opinião sobre os colégios terem esse monitoramento das escolas feitos por câmeras? Na verdade, o que acontece? As escolas privadas, elas já têm esse tipo de monitoramento há muito tempo, né? E aí os casos de sucesso têm mostrado que quando você faz o monitoramento em sala de aula e nos corredores da escola, você consegue conter um pouco mais a disciplina, né? Porque a pessoa está sendo monitorada. Sim. E aí volta aquela história da família. Há tempos atrás eu não precisava ser monitorado na escola, porque se a supervisão da minha escola chamasse a minha mãe e meu pai na escola, em casa eu me acertava com eles. Sim. Ou melhor, ao contrário, né? Sim. Em casa, né? Não tem aquela brincadeira do chinelo que voava, né? Não, era a forma de educação que a gente tinha. Então a mãe e o pai falavam o seguinte: ó, não briga na escola, porque se apanhar na escola vai apanhar em casa. Então era assim. Mas você está falando de violência. Não estou falando não. A sociedade está muito chata com essas coisas. Não estou falando que tem que fazer isso, não estou falando que tem que bater em ninguém, não. Mas no primeiro momento, hoje está se monitorando por isso, porque é uma questão de disciplina. De disciplina. Então, já que não se consegue fazer uma gestão com inspetor de disciplina, com porteiro, com vigia, que você não consegue ter no currículo escolar o investimento em políticas para a família. Por exemplo, na época que eu era secretário de Educação, e aí quem está assistindo sabe disso, nós fazíamos bimestralmente, nós fazíamos de 3 em 3 meses, de forma trimestral, o encontro família na escola. Que a família ia para a escola. Ia para a escola e aí os alunos eles integravam, o pai e a mãe, os professores integravam, tinha aqueles grandes encontros, a família sabia como é que estava, a família sabia. Eu cansei de receber relatos de pai que falava assim: olha, a escola está muito boa, mas melhora aqui o bebedouro, olha, precisa melhorar aqui o banheiro, olha, a educação está legal, o professor me deu uma atenção aqui, o professor me explicou. Tinha essa integração família na escola. Muito legal. Aí você não tem isso hoje, o que acontece? Câmera. Coloca a câmera para vigiar. Alemão, sabe o que a gente está acontecendo hoje com a sociedade? Ao invés de nós formarmos novos cidadãos, nós estamos monitorando para ver qual é a maldade do cidadão, qual é a situação. Eu prefiro uma educação de qualidade do que a câmera, mas hoje é uma necessidade pelo tipo de aluno e cidadão que está chegando na nossa escola, e a escola não pode ficar sendo depedrada como está sendo. Então, veio da escola privada, isso já entrou na escola pública. E o que me chama a atenção não é isso. A minha preocupação é que a câmera ela pode ser um instrumento só para filmar a desgraça. Entendi. Esse caso da escola que teve em Realengo lá, a câmera filmou o cara entrando, matando um monte de aluno. Filmou, mas e aí? Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de ter o quê? Uma boa formação e ter a escola com pessoas, com funcionários, colaboradores que organizem a educação para o professor. O professor, igual eu estou vendo na internet direto, o professor separando briga em sala de aula. Agora tem 2 dias, eu vi na internet uma professora separando uma briga em sala de aula, de 2 alunos, e ela pequenininha ali tentando separar e apanhou junto. Então não é isso. A câmera não pode ser para filmar a desgraça. Entendi. Então, quem apoia a câmera precisa entender isso. A câmera está ali
para ser uma forma de disciplina, mas nós temos que trabalhar a formação desse aluno. Lenine, tem uma pergunta do José Carlos do Nascimento. Lenine, por que não se ensina política na íntegra dentro das salas de aula? Porque, na verdade, o currículo da educação brasileira, ela precisa retornar, é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Ela precisa retornar 2 disciplinas: educação moral e cívica e organização social política do Brasil, que era o SPB, que eu tinha, meus irmãos tiveram. Eu também tive. Você também teve. Sim. Precisa retornar, entendeu? Por que não se ensina? Por que não se ensina? Porque, infelizmente, esse modelo de educação que os municípios estão oferecendo é um modelo que afasta o aluno do conhecimento. Porque o conhecimento, ele dá asas ao aluno. Minha mãe não usava o jargão. Tem muita gente que fala assim: conhecimento é bom que não ocupa espaço. Ocupa sim. Porque quando você aprende a coisa boa, é verdade, não tem espaço para coisa ruim. Claro que ocupa. Que papo é esse de que conhecimento não ocupa espaço? Ocupa sim. Porque quando você sabe o que é certo, você não se envolve com o que é errado. É verdade. Então você ocupa a sua mente. Em marketing a gente chama isso de posicionamento. Quando você tem um posicionamento de uma marca na sua mente, ela ocupou um espaço considerável na tua mente. Isso é posicionamento. Então, por exemplo, quando você aprende a fazer o bem, quando chega o mal, você não quer. Não se mistura. Não se mistura. É água e óleo, né? Eu tive vários amigos que se envolveram com coisas ruins, com drogas e outras coisas mais, e eu nunca me envolvi, eu nunca coloquei na minha boca um cigarro de maconha. Aliás, cigarro nenhum. Cigarro nenhum. Porque eu aprendi com a minha mãe e na escola, no Centro Educacional Evangélico de Queimados, lá em Queimados, que essas coisas não faziam bem para a minha vida. Então ocupou um espaço considerável na minha vida, ocupou um espaço, não serve para mim. Não vão ser meus amigos, eu tenho amigos, bate-papo, aconselhei, né? Muitos deles não estão mais aqui, mas muitos eu aconselhei, eles viram para a nossa vida, a nossa família foi toda criada assim. O meu irmão mais velho vai entrar para a reserva agora, é um policial exemplar, quase 40 anos na Polícia Militar. Nunca se envolveu com coisa errada. Que legal. Formação. Bacana. A nossa formação. Bacana. O Robert também fez uma pergunta, que eu estou refazendo as perguntas que estavam aqui, que a gente pulou. Pergunte ao professor Lenine o porquê do Executivo e Legislativo da cidade de Queimados não dão prioridade à educação. Que você até tinha dito, né? Mas a prioridade, quando você tem... Eu nunca nego que eu tive muitas discussões com meu irmão, o Max, que é deputado federal, que foi prefeito. Muitas. Mas as nossas discussões sempre foi para o bem da educação. Ele uma vez falou, tinha mais de 500 pessoas numa reunião. O Lenine está ali, é o secretário de Educação. Cuidado com ele, porque se deixar, ele leva o dinheiro todo para a educação, do orçamento. Porque tinha o orçamento legal, que é 25%, é legal. E o Max investia sempre 32%, 33% na educação. Por quê? Porque era uma luta pela educação. E eu sempre dizia para ele, falava assim: prefeito, que lá não chamava ele de irmão, não, irmão não chama em casa. Ô prefeito, tem que investir aqui no professor, tem que reformar a escola tal. Olha, nós precisamos colocar aqui energia solar na escola, vamos fazer. Nós deixamos lá uma escola com 100% de energia solar, o prefeito atual abandonou para lá. Então eles não ligam. E por que o legislativo ele não liga para isso? Porque ele está, a grande maioria, está em conformidade com os pensamentos do prefeito. Quando, na verdade, não há problema nenhum de você apoiar o prefeito, desde que você defenda a educação. Então, o que acontece em Queimados? O prefeito mente para a educação, mente para as pessoas, mente para a população, e o executivo e o legislativo está lá agarrado ao prefeito, tem os seus cargos, e aí não vai contra o prefeito. Poderia dizer assim: prefeito, eu gosto do senhor é legal, o senhor usa um óculos maneiro, o senhor tem um cabelo legal, mas com a educação não. Não mexe com isso não, prefeito. Devolve lá o espaço. Outra coisa, coloca os alunos para estudar direito, porque estão estudando só 2 horinhas. Por que a obra da escola tal parou? O senhor disse que ia terminar a obra. Por que a outra obra parou? Ninguém fala nada. O legislativo fica quietinho. Entendi. Esses dias eu vi o vereador, cara, homenageando pessoas da educação que não estão fazendo nada pela educação. Nada.
E a população está vendo isso. Aí eu volto a afirmar a vocês, aparece na pesquisa que a população, infelizmente, ela tem educação com o 4º ou 5º item de prioridade. Se a população não entender que a educação tem que ser prioridade, a saúde não vai melhorar, a segurança não vai melhorar, a cultura não vai melhorar, o saneamento básico não vai melhorar, porque quando eu tenho educação, eu vou atrás dos investimentos. Por exemplo, você está formado em educação. O governo do estado entregou para Queimados quase 100 milhões de reais da venda da SEDAI. Se você é um cara que tem instrução na educação, você vai atrás dos números. Eu vou fazer essa pergunta aqui de novo, que eu já fiz 5 anos. Prefeito, onde o senhor colocou o dinheiro da SEDAI? Responde para a população. Abre assim um relatório. E prefeito de Queimados, onde o senhor colocou o dinheiro da SEDAI? Abre um relatório, coloca lá, paguei isso aqui, uma dívida aqui, resolvi outra aqui, ó, comprei papel higiênico, comprei Tilenol, sei lá. Apresenta, prefeito. É o que o vereador devia fazer. É o que o vereador devia fazer. Isso não tem um portal da transparência desse... Não, bota no portal, coloca no portal que interessa a ele. Entendi. Infelizmente. Então... O rapaz que fez a pergunta, Robert, né? Isso. Fez a pergunta. Meu amigo, por que eles não priorizam a educação? Não prioriza a educação porque ter uma educação falida é um projeto. É um projeto. Falir a educação é um projeto desse tipo de governante. Entendi. É um projeto. Fala do IDEB. Prefeito, eu te desafio. Vai para a rede social hoje e fala assim, olha, o nosso IDEB, ele acabou, está com ruim, tá ruim, nós vamos fazer isso, nós vamos melhorar. Fala, prefeito. Passou 4 anos de governo. Não tem uma gravação do prefeito Glauco falando de IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Por quê? Porque não é prioridade para ele. Ah, eu vou servir peixe. Ah, eu vou pintar a escola. Esses dias foi uma vergonha, pegou uma escola lá de dentro do Paraíso, pintou a fachada dela, por dentro não pintou direito. Aí não, estamos fazendo a reestruturação da escola. Tem uma escola linda que nós compramos, na época que eu era secretário de Educação, o Max era o prefeito, do lado da Light, em Queimados, uma escola linda, era o Centro Educacional Pedro Jorge de Queimados. Nós compramos aquela escola alemão em 32 vezes, ela era do sistema do Senec. Nós compramos, parcelamos, o Max foi lá, fez a proposta, a gente separou o dinheiro da educação, pagamos em 32 vezes. Sabe o que ele fez? Foi lá, pintou a fachada de verde, laranja. Passa lá agora. Verde, laranja, reformamos a escola. Ainda mente, ela diz que colocou ar-condicionado, a escola quem colocou ar-condicionado fomos nós. Então, aí a Câmara está aí refém disso aí. Estão presos por causa dos cargos que tem que ter. E aí eles não falam de educação. Entendeu? De vez em quando o secretário vai e pega um vereador, botar no carro. Não, porque eu vou fazer a escola integral. Mentira! Não vai fazer, não está fazendo. E nenhum deles vai fiscalizar, porque se for fiscalizar, o prefeito manda embora os cargos dele, tá? Porque tem um vereador aí que foi fiscalizar lá, perdeu 5 cargos no outro dia, depois voltou. Mas perdeu. É uma denúncia grave, né, Adeline, que você está pontuando. Infelizmente. No dia que um vereador desse vai numa escola fiscalizar, no outro dia o prefeito manda embora. Os cargos, tudo que eles tiverem. Agora, lá tem 2 vereadores que estão lá lutando, não tem cargo nenhum, que é o vereador Castelano e a vereadora Cíntia Batista, a quem eu quero aqui mandar meu abraço para eles, que os 2... estão indo nas escolas, fiscalizando, postos de saúde. Aliás, hoje eu vi um vídeo da Cíntia Batista, fantástico, a vereadora, lá no meio da poeira, denunciando que não tem o dinheiro para asfaltar, mas não asfalta, só joga pedra nas ruas. Então, e sabe quantos cargos ele tem no governo? Nenhum. Nenhum. Se tiver cargo, não pode. Helene, eu queria te perguntar sobre a educação inclusiva. A educação inclusiva é um tema extremamente importante. Você falou da Júlia, né? E que você tem até muito orgulho, dá para ver, só de você falar a gente percebe o seu orgulho pela Júlia, né? Pelo esse presente que você recebeu. A educação inclusiva, ela acontece? Essa aí é a Júlia.
Olha a Júlia aí. Linda. Olha aqui, isso aqui é o nosso presente de Deus, maravilhosa. Leline, a educação inclusiva, ela acontece ou é só um slogan bonito? Eu tenho uma experiência, cara, na nossa vida, eu e minha esposa, fantástica. Eu era secretário de educação quando a Júlia nasceu. E a Júlia nasceu e eu só descobri que ela tinha síndrome de Down no parto. A Paula viu a Júlia nascer, mas não sabia que ela tinha síndrome de Down. Ela foi saber por mim depois que a doutora me chamou lá e me explicou. E eu falei para ela, falei, Paula, fui até a sala dela, falei, Paula, há a suspeita de que a Júlia tem a síndrome de Down. Então foi muito difícil para a gente. Como é receber essa notícia? É muito difícil. Assim? É muito difícil. Eu queria dizer a você que está nos ouvindo que você receber a notícia que a sua filha ou seu filho ele tem síndrome de Down ou tem qualquer dificuldade para o presente, para o futuro, é muito difícil. A frase que eu digo, inclusive eu coloquei isso no livro que a gente está escrevendo, e o que eu disse para minha esposa foi reconstruir. Eu disse para minha esposa, eu disse, Paula, desconstrói tudo que você imaginava que a Júlia seria e vamos construir de novo. Porque Deus vai estar do nosso lado, a nossa família vai estar do nosso lado e nós vamos construir isso. Então, se a gente sonhava em ter uma filha engenheira, uma filha médica, se a gente sonhava, tudo isso desconstrói. E a gente passou a viver dia a dia. Entendi. Sucesso atrás de sucesso. Foi muito difícil? E sucesso difícil, por quê? Porque o que você imagina sucesso? Ficar rico? O que você imagina? Ter fama? O que você imagina sucesso? Ser reconhecido? O que você imagina de sucesso? O que passou a ser sucesso para quem é pai e mãe de uma criança com síndrome de Down? Ver a sua filha aprender a sentar. Porque uma coisa simples as até, crianças, né? Com síndrome de Down, elas nascem com o dorso muito molinho. Então elas nem sentar conseguem sentar. Então você tem que fazer fisioterapia para sentar. Aí ela sentou, ficou sentadinha. Outro sucesso, ela ficar de pé. Para uma criança, né, que não tem síndrome de Down, ficar de pé faz parte do ciclo. Então, naturalmente, ela vai daqui a pouco ficar de pé. Ah, ficou de pé, legal. Para a Júlia, não. Para a Júlia, ficar de pé foi uma festa para a gente. E depois a Júlia andar. A Júlia foi andar lá em Fortaleza, que Quantos anos ela tinha? Tinha 1 ano e 8 meses. Aí a pediatra dizia pra gente assim, ó, leva ela na praia, para ela andar na areia, leva ela pro sítio para andar na grama, para fortalecer o tônus muscular dela e coisa e tal. Então, um grande sucesso pra gente. A gente foi para Fortaleza, começamos a andar bastante lá, no período de férias que eu estava, a Júlia estava pequenininha, 1 ano e pouco, e no aeroporto, quando eu estava voltando, eu deixei as malas encostadas assim, a gente foi lanchar, daqui a pouco a Júlia levanta. Ela ficou sentadinha assim no chão, brincando com os brinquedinhos lá de Fortaleza, e ela levanta e vem andando. Cara, que sentimento maravilhoso. Emocionante. Sucesso. Né? A gente passou a dar valor, alemão, caro ouvinte, a detalhes da vida, detalhes. A minha filha, ela foi alfabetizada na rede pública de ensino. Tenho orgulho de era secretário de educação e minha filha estudava na rede pública. Porque eu dizia para as pessoas, se a minha filha não aprender na escola, ninguém vai aprender. É verdade. E a gente tinha uma equipe muito boa. Tenho muito que agradecer lá a diretora Renata, da Escola Municipal Birajara Ferreira. A minha filha ficava lá, os professores ficavam cheios de dedo. A filha do secretário está aqui. E ela comia merenda, aprendeu a comer macarrão na escola. E os alunos ajudavam. E eu conto isso tudo no livro que a gente escreve. Foi muito difícil, a gente teve que reconstruir. Fora a luta diária que a gente tem para a inclusão, que é muito difícil. Né? Você chega em alguns lugares, as pessoas ficam apontando, vendo. Isso importa para mim. Minha filha é um presente que Deus nos deu. A Júlia está alfabetizada, lê, escreve, é linda, fala hoje muito bem, se expressa. Está com 14 anos, vai fazer 15 anos esse ano. Né? A gente vai preparar para ela uma surpresa maravilhosa, porque merece, ela é um grande presente de Deus. E a Júlia nos deu, alemão, algo que eu quero compartilhar com vocês aqui em 1 minuto.
Quando a Júlia fez 2 anos, eu cheguei em casa e falei com a minha esposa assim, falei, Paula, como as crianças do município vão ter acesso ao que a gente tem? Porque eu podia pagar uma fisioterapeuta para ela. A Júlia fez fisioterapia desde o primeiro mês. A fisioterapeuta ia lá em casa 2 vezes por semana. Fonoaudiólogo a gente podia pagar. Um neuropediatra a gente podia pagar. E eu fiquei perguntando como é que a criança da família mais simples vai poder pagar isso. Não vai poder. O que é que nós fizemos por causa da Júlia? Montamos em Queimados o NAI, que era o Núcleo de Atenção Estudante. E lá nós colocamos fisioterapeuta, neuropediatra, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo. E aí a gente atendia lá nesse grupo. Nós começamos a atender lá 165 crianças e nós deixamos lá atendendo mais de 800 crianças. Depois a gente deixou de ser secretário, infelizmente. Acabaram com o programa, hoje capenga na cidade, né? E eu quero chamar a atenção aqui de você que é governante, não só do município de Queimados, mas que você não tem, talvez, essa vivência pessoal que eu tive de ter uma criança especial. Sim. Você não tem. E se você tiver, talvez você vai ver o privilégio que é ser pai de uma criança especial. Você vai ver a vida de outra maneira. Conversa com o nosso ídolo Romário, que ele também tem aí. Vini, mudou a vida do Romário, mudou a vida dele. Mas eu queria dizer para você, governante, você está num dado muito... Há 10 anos atrás, a cada 1000 partos, nascia uma autista. Agora, alemão, hoje, a cada 38 partos, nasce uma criança que vai apresentar os sintomas de autismo já já. Olha, porque a síndrome de Down é assim, a cada 600 partos nasce uma criança com síndrome de Down. Pode ser na casa de um negro, de um branco, de um amarelo, de um rico, de um pobre, sim, de um japonês, de um brasileiro, vai nascer, sim, a cada 600 partos. O autismo era 1000 há 10 anos atrás. Agora é a cada 38. Então você, governante, se prepara. Aliás, já deveria estar fazendo há 4, 5 anos atrás. Se prepara. Para de fazer política com isso. Porque essa semana, eu vou dar um exemplo aqui, essa semana em Queimados, colocaram umas placas de sinalização lá. Aí colocaram na placa de sinalização a placa do cadeirante, a placa da grávida, a placa do idoso e a placa do autismo. Fez política com autismo. Quando, na verdade, tinha que ter lá a placa das crianças com dificuldades cognitivas. São muitas, são múltiplas. Por exemplo, uma criança que nasce com paralisia cerebral, como é que ela vai parar nessa vaga? Se lá não tem. Ela não é cadeirante, ela não é autista, ela não é grávida. Como é que o pai para nessa vaga? Mas a vaga é de cadeirante ou de deficiente? Não, tem uma vaga lá de cadeirante, que aí eles falam, não, mas o símbolo do deficiente é a cadeira. Não, filho, a símbolo de cadeira é símbolo deficiente físico. Aquela criança ou aquele adulto que tem deficiência cognitiva, existe um símbolo específico. E agora o Senado aprovou um símbolo específico. O Senado já aprovou, é só o município ter boa vontade. Coloca lá o símbolo de deficiência, que é esse símbolo aqui, ó. Olha aqui, coloca aqui, ó. Esse símbolo aqui é o símbolo de múltiplas deficiências. Quando você coloca o símbolo do cadeirante, você reprime. É isso aqui, ó. O Senado aprovou. Só os municípios agora se adequarem e trabalhar com educação. Educar a população. Na prática... Se você colocar o símbolo do autismo numa placa, você vai ter que colocar esse símbolo também, ó. Porque esse aqui é o símbolo das crianças, das pessoas com deficiência intelectual. Que têm deficiência intelectual. Então, por isso, eu falo para você, alemão, e falo para você, meu caro ouvinte, você que está visualizando aí na internet, a educação, ela resolve todos esses problemas. Olha, ela vai resolver o problema lá do trânsito. Como é que você melhora o trânsito? Através da educação, trânsito. Então, por isso que eu sou apaixonado por educação. Como é que você... São números bem alarmantes, né? Principalmente com relação ao autismo, e realmente a percepção que eu tenho é que esse número aumentou muito e que a gente
a população, no geral, está aprendendo a se adaptar. E os políticos precisam... Quando eu falo políticos, eu falo das medidas sociopolíticas e educativas, principalmente, precisam estar à frente dessa adaptação. Puxar ali a bandeira e trabalhar com isso. Como é que você está enxergando na prática, essa entrada das crianças autistas ou com outros transtornos ou tipos de deficiência nas redes de ensino, na prática mesmo? Como é que, porque assim, na teoria, no blá blá blá, na fala é uma coisa muito bonita, mas a realidade, a prática, ela é muito diferente da teoria, em tudo, não é só na educação, mas em tudo, no negócio, na vida, no futebol, em tudo. Como é que você vê isso na prática na educação? Eu vejo que os políticos de hoje estão fazendo política com o assunto só. Eu vou dar um exemplo para você. Lá atrás, no período de 2009 até 2020, nós realizamos em Queimados um concurso para cuidador de criança especial, para receber essa criança. Naquela época. Sim. Quando aumentou o número de autismo, agora, já era para ter sido feito o concurso para mediador. E não é fazer contratinho, não, porque contratinho não resolve. Porque contratinho, o político vai lá e indica um companheiro dele, um amigo dele que está desempregado. Não é disso que eu estou falando. É fazer concurso com pessoas que estão qualificadas para aquele cargo. Por isso nós fizemos concurso. Qual a função do mediador? O mediador, ele vai cumprir o que diz a palavra. Está o professor aqui e está o aluno especial aqui. Ele vai mediar esse ensino. Por exemplo, a minha filha que estudou na escola pública não está mais na escola pública porque não tem mediador. Eu coloquei ela na escola, uma escola privada. Na escola privada, quando eu entrego a minha filha no portão da escola, a mediadora já toma ela pela mão e leva a Júlia para a sala de aula e fica ao lado dela. Quando a professora está ensinando a disciplina, a mediadora está aqui. Júlia, teu caminho é esse. Existe uma coisa chamada Plano Educacional Individualizado, PEI. Cada escola tem que fazer o seu PEI para aquele aluno. Entendi. Porque aquele aluno... A Júlia tem síndrome de Down. O Ivan tem autismo. O Michael tem paralisia cerebral. Cada um tem que ser o plano educacional individualizado. Tem que ser feito. Porque são diferentes, Porque são diferentes. Cada um tem um nível de aprendizagem. Cada um tem. Mas é isso que é educação, Maico. Eles não querem conversar sobre educação, eles querem falar sobre tinta de parede. Quando o prefeito de Queimados, outros prefeitos que eu vejo aí, outro dia eu vi o prefeito de Caxias falando, pintei a escola. Pelo amor de Deus, cara. Educação não é isso. Eu vou dar um exemplo para você. Olha aqui nessa câmera. Eu tive um tempo atrás, em 2013, uma palestra com o professor Cristóvão Buarque, que foi senador. Sim. E ele falou que foi a Finlândia, que é o topo de educação no mundo. Foi a Finlândia. Quando ele chegou na Finlândia, ele foi procurar o ministro da Educação. O ministro da Educação falou assim, eu quero levar você numa escola. E aí o Cristóvão Buarque sentou na van com o ministro da Educação. O ministro entrou 40 quilômetros de estrada de chão. Aí o Cristóvão Buarque ficou assim incomodado com aquela poeira, aquela lama. Em algum lugar tinha lama, outro lado tem a poeira. Sabe como é que é a estrada de chão, né? Quando chegou lá, tinha uma escola organizada, com professores, com mediador, com computador, a escola climatizada. Aí ele chegou para o ministro e falou assim, mas por que vocês não arrumam a estrada? Olha a resposta do ministro. O dinheiro que tinha só deu para investir na educação. A prioridade. Ele preferiu investir na escola do que investir na estrada. O político hoje quer investir na estrada. Está preocupado com a lama. Tudo bem, tem que preocupar, tá certo. Se tiver dinheiro para tudo isso. Mas você deixar de investir na escola para investir na estrada, a cidade, a população vai continuar sofrendo com a educação. Prazo, o resultado é ruim. Então, prioridade é isso. A Finlândia é que hoje? Primeira no mundo em educação. Mas por quê? Porque o investimento é em educação.
As pessoas vão falar assim, mas a educação não dá voto, porque você mesmo, população, você mesmo responde na pesquisa que não é a sua prioridade. Se você passar a responder na pesquisa que é prioridade, o governante vai investir. Eu vou dar um exemplo de um município aqui no Rio de Janeiro, que eu conheço bem, Guapimirim. Eu fui para lá, assim que a gente deixou Queimados, eu fui para lá, fiquei lá 3 meses, montei a Secretaria de Educação junto com o professor Ricardo, que está lá, que é meu amigo, me convidou para ajudar ele lá, a Marina, que é minha amiga, o Rafael, que é esposo dela, são meus amigos particulares. Lenine, você pode vir para cá para você montar a secretaria para a gente? Falei, posso. Fui para lá, fiquei lá 3 meses com ele, montamos, depois eu tive que ir para o governo do estado. Montamos a Secretaria de Educação. Mas vai botar mais subsecretário? Vou botar. Colocamos subsecretário de administração, subsecretário de pedagógico, de logística. Montamos a secretaria toda. Guapimirim estava no IDEB abaixo de Queimados. Olha bem, abaixo de Queimados. E eu falei para o Ricardo na época, que é muito meu amigo, Ricardo, priorize a educação. Converse com a Marina. E chamamos a Marina. Marina, Lenine, vocês têm carta branca. O dinheiro da educação vai ser disponibilizado para a educação. E dentro do meu limite eu quero colocar mais dinheiro. Tá lá o IDEB de Guapimirim, que era o antepenúltimo do estado, hoje é o 3º colocado do estado, só perde para o Paracambi. Tá lá, melhorou a educação. Hoje, essa semana, imagine uma semana inteira de feira literária falando de educação. Verdade. Melhorou o IDEB. Melhorou a ideia, porque ouviu o educador. Agora não adianta. E eu vou mostrar para você, tá aqui os índices, olha. Os 10 piores municípios de educação, isso é muito triste, os 10 piores municípios de educação, depois você pode colocar a produção, tá aqui, ó. Os 10 piores municípios de educação, 80%. Faz a referência do site. Ou elegeram... Ele tá no edu.org. Que Edu? É o Que Edu. Quiedu.gov. Quiedu.gov. Quiedu, você bota Quiedu no Google, vai aparecer lá. Você vai pegar lá todos os municípios do Rio de Janeiro, do Brasil. Isso, legal. Aí você vai pegar lá, você vai pegar município, por exemplo, tá aqui, ó. Mesquita, São João, Sumidouro, Mangaratiba, Magé, Queimados, São Gonçalo, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Itaguaí e Japeri. Certo. Todos esses municípios você vai pegar, não vou dizer todos, mas 80% deles ou elegeram o sucessor ou reelegeram quem estava lá, com a educação ruim. São números. Não sou eu que estou inventando. É o site do MEC. Você vai no site do MEC ou no Quiedu. Você vai achar lá a qualidade de educação. E a Firjan também. A Firjan acabou de publicar agora uma pesquisa falando sobre educação. Você vê Queimados, está com a Firjan como 2º pior município em qualidade de educação do estado do Rio de Janeiro. É o número 5.280 do Brasil. Tem 5.600. Queimados é o 5.280. Certo. Lenine, e com relação às redes sociais, como é que você vê essa entrada das redes sociais, TikTok, Instagram e etc., para a educação? Isso ajuda ou atrapalha? As redes sociais, elas bem utilizadas, são uma ferramenta importante para todas as áreas. Tem muita gente boa falando de negócios na rede social. Tem gente muito boa falando de religião na rede social. Tem gente muito boa falando para a juventude na rede social. Tem muita gente boa falando de educação na rede social. Tem muita gente boa falando de esporte, dando uma opinião imparcial. Mas as crianças estão muito viciadas. Agora, qual é o grande problema? O grande problema. Nós não temos um controle direto da família aos alunos. E volta ao assunto da família. A minha filha, por exemplo, nós temos um limite para ela pegar no celular. Ela tem 14 anos. Mas ela gosta de celular, ela gosta das musiquinhas, ela gosta de assistir os vídeos dela. Mas você acha que é longe da gente? A gente escuta. Opa! De vez em quando eu estou lá assistindo televisão, escuto uma música. Opa, essa não. Fui lá, opa, pum, aperta o botão. Essa não. Não tem conversa. Essa não. A mãe está na cozinha, às vezes, lá, ou está em algum lugar, na sala, ou no quarto. Escuta.
O que minha filha está vendo? Pula da cama e vai lá. Não dá. Tem que ter a família. Por isso que a gente fala da família ou a rede de apoio. Tem que ter gente perto. Eu tenho sobrinhos, eu falo com eles. Por aqui não, vai por ali. Por que você está por aqui? O problema hoje é o seguinte, eu sou da época que quando você chegava com uma caneta diferente em casa, o meu pai perguntava assim, de quem que é essa caneta? Ah, é do meu coleguinha que a gente trocou. Entrava com ele no carro e ia lá na casa do coleguinha. Trocou contigo? É verdade? Desculpa, cara, mas hoje tem adolescente chegando em casa com moto e o pai batendo festa, achando bonito. Sem nem querer saber do que é, né? Filho não trabalha, filho não tem nenhum outro ganho, o pai não deu, a mãe não deu e aparece com a moto em casa. Tem filho hoje chegando com tênis diferente em casa e o pai achando bonito. Na minha época, se você chegava com uma roupa diferente em casa, a minha mãe ia na casa porque não tinha telefone naquela época, ia lá na casa da mãe do meu amigo e falava assim, essa roupa é tua? É dele? Por que tá com ela? Não, porque a gente trocou, porque a gente vai numa festa, não sei o que, coisa e tal. Chamava a mãe, pode? Pode? Era nesse nível. Ah, mas você tá... Pelo amor de Deus, uma camisa. Mas começa com a camisa, começa com a caneta. Eu me lembro de uma cena, eu quero registrar isso aqui, eu sei que a gente está tomando muito tempo, mas uma vez eu cheguei em casa, meu pai foi me levar na escola, fui andando, e eu lembro que a gente passou perto de um bueiro, tinha uma nota, acho que era 5 cruzeiros ou 2 cruzeiros, eu era pequenininho, peguei aquela nota, pai, achei a nota é sua? A nota é sua? Não, não é sua. Eu achei. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Respondi isso para ele. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Meu pai voltou comigo, falou, bota o dinheiro aí. Mas pai, não tem dono. Tem dono sim. Botei o dinheiro lá. Quando foi mais à frente, meu pai pegou o dinheiro do bolso dele e falou assim, quando você quiser dinheiro, você pede a mim. Me deu a nota dele. Educação, filho. Isso é educação. A nota estava lá, a nota era minha. Por isso que você vê pessoas passando no cobrador do ônibus, não devolve o troco. Na caixa do mercado, o cara não devolve o troco. Por quê? Porque na essência da família não houve esse costume. A Júlia tem síndrome de Down, eu não tenho problema nenhum de falar desse assunto, mas ela não traz uma caneta de nenhum aluno para casa e ela não deixa pegar o dela. É dela. Quando é para compartilhar, a professora fala compartilhar. Quando está em casa com a gente e com algum coleguinha da igreja ou da escola, a gente fala, ó, compartilhar. E compartilha. Depois que acaba a brincadeira, todo mundo junto o seu, cada um tem o seu. Isso chama individualidade, isso chama pertencimento. E alemão, é educação. Não, muito legal. Educação. Como é que você vê, a gente está sofrendo uma entrada muito grande das bets aí, nos lares brasileiros. Como é que você vê a educação e essa influência das bets, das casas de apostas, e se é que isso tem algum tipo de correlação? Como é que você enxerga isso? Eu penso assim, sabe? Eu penso que quando nós não temos nenhum controle, e não há controle na divulgação disso, porque eu vou voltar aqui ao Felipe Luiz. Eu tenho que voltar a ele, porque há pouco tempo o Felipe Luiz, ele deu uma declaração polêmica. Olha que o Flamengo é patrocinado por Bet. E tem um monte de Bet lá, é Flabet, não sei o que, Bet. Sim. E ele falou, olha, eu não faço propaganda. No caso do Bruno Henrique, né? Aquela confusão, ele falou assim, eu não faço propaganda de bet. A minha essência, a minha formação não permite isso. Eu não vou ganhar nada por causa do sofrimento de ninguém. Eu vou trabalhar para isso. Por isso eu trabalho. Então não faço, me nego a fazer. Então quando você não tem controle... ele foi criticado por isso, por alguns jornalistas. Então o que acontece? O que a gente tem de dados hoje importantes? Aqui, ó. Cresce o número de endividados que apostam em bets. Mas quem ganha é a bet. Só que a bet cresce. Né? Você tem
Brasileiros gastam cerca de 30 bilhões em bets por mês, estima BC, Banco Central. Adolescentes de 15 anos têm baixo desempenho em educação financeira e estão gastando a sua mesada com bets. 8% de quem recebe o LOAS, ou Bolsa Família, ou qualquer outro benefício do governo federal, 8% está gastando com bet. O cara está passando fome, o cara está com dificuldade, o cara tem baixa renda, está gastando com a bet. Esse tema tem que entrar na educação das escolas? Precisa entrar para ontem. Tem que falar. Olha aqui, ó, não podemos negar isso, tá? As escolas pararam de falar de drogas. As escolas não falam mais de combate à droga. Não fala. Por quê? Difícil. Nós fazíamos campanhas. Quando eu era secretário de Educação, nós fazíamos redação, concurso de redação de combate à droga. Sabe como é que a gente fazia? A gente fazia o concurso de redação, chamava os comerciantes e pedia o comerciante para ele premiar a melhor redação. Aí um comerciante que vendia uma camisinha de marca, uma camisa de marca, dava uma camisa, o outro dava um tênis, o outro dava uma bermuda, outro dava um chinelo. E a gente premiava os alunos. Você vai ao município, eu não quero falar de outros municípios, mas você vai ao município de Queimados, por exemplo, vai fazer 5 anos, nunca fez uma campanha antidrogas. Nunca fez. O município de Queimados nunca fez uma campanha antidrogas. E eu quero fazer uma acusação não, uma denúncia. Quando eu fui candidato a prefeito, eu não pude subir os morros da minha cidade. Quando o meu irmão Max foi candidato a prefeito, ele não pôde subir nas áreas de tráfico. Adivinha quem subiu? É um problema grave, né? Adivinha quem pôde subir? Então tá aí, pô. Fica claro pra gente isso. Fica claro que há interesse. Não faz. Por que não faz? Por que não faz uma campanha na escola? Por que não faz na sociedade? Por que não faz no comércio? Sai agora comigo. Você vai agora comigo no centro da cidade de Queimados, cheio de viciados, e agora estão fazendo uma coisa mais grave, estão jogando dentro da linha do trem. Se você for dentro da linha do trem, você vai ver tendas dentro da linha do trem da Supervia, nos cantos. Com pessoas? Pessoas, seres humanos. Você entra na cidade de Queimados, você vai no centro, tem uns buracos no muro, e eu passo lá praticamente todos os dias, porque eu moro ali. As pessoas estão morrendo ali, acabando, porque não há. E onde é que está o poder executivo para fiscalizar isso? E onde é que está o poder legislativo que tem secretaria específica para isso, verbas específicas para isso? Por que não faz uma campanha antidrogas? A droga vai te matar. Tem uma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Lenine, eu quero fazer algumas perguntas aqui ainda, para a gente ir encaminhando para o nosso final, né? O Alex de Almeida botou: professor, como pai atípico, por que não temos uma educação inclusiva de qualidade? Vários relatos de famílias com filhos especiais reclamando que não se tem educação com qualidade. A educação de qualidade, primeiro, ela vem a educação inclusiva e de qualidade, Alex, primeiro ela vem do coração. A pessoa tem que estar disposta a fazer isso, primeiro. E depois ela tem que ser prioridade. E para esse tipo de governante que tem lá em Queimados, em outros municípios, ela não é prioridade. Porque nós somos a minoria. Nós somos a minoria. Numa sala de aula, Alex, e aí o autismo agora, por exemplo, está nos ajudando muito. Infelizmente, é triste dizer isso. Né? É triste dizer que precisou o autismo explodir, os casos de autismo, para que nós fôssemos vistos. As outras deficiências, como o filho do Alex é cadeirante, a minha filha tem síndrome de Down, justamente a explosão de casos de autismo que chamou a atenção da sociedade com relação a isso. Igrejas estão recebendo muitos autistas. Né? Por exemplo, na minha igreja só tem a Júlia com síndrome de Down, mais de 600 membros, só tem a Júlia. Mas tem 5 ou 6 autistas. Tem um cadeirante.
Então você vai pegar diversas igrejas por aí que estão recebendo e os pastores não sabem como lidar, a liderança não sabe como lidar. Então o governante tem que assumir esse papel de protagonista. Não, peraí, eu vou assumir isso aqui. Como nós fizemos, nós criamos o NAI, que era o Núcleo de Atenção Estudante. A gente dava atenção a esse tipo de estudante. Por que ele não está aprendendo? O aluno às vezes não enxergava direito, a gente levava na clínica, não ouvia direito. Então, por que não tem? Porque tem que ver como prioridade. Infelizmente, alguns governantes estão usando o caso do autismo agora só para se promover. Aí coloca lá a gravatinha colorida em alguns lugares, mas efetivamente não tem. Tem municípios que estão dando um cartão. Vai lá com esse cartão no consultório médico, ver se você tem neurologista. Em Queimados, uma cidade com 150 mil habitantes, não tem um neurologista para receber essas crianças. Não tem. Então para de fazer politicagem. Para de fazer politicagem. Quem procura um neurologista hoje tem que pagar R$500 uma consulta. R$500 uma consulta. Não tem neurologista. Não tem psiquiatra na cidade. Não tem nos CRAs. Não tem no sistema de saúde. Não tem na educação, porque a saúde não empresta para a educação, porque ela não tem, senão ela emprestava. Então tem que ter prioridade. Não, eu vou priorizar isso aqui. Precisa priorizar. Porque os casos de autismo estão aumentando em larga escala e a família não sabe como lidar, o professor não sabe como lidar porque não há preparação. Certo. Nós temos aqui o Ângelo Coimbra, precisamos de profissionais com seu pensamento para que a educação volte aos tempos de normalidade. Luiz Cláudio dos Anjos, a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, é top 10, cidade em franca ascensão. A Dayana mandou um abraço aqui. A Dayana é a minha esposa. Então, um abraço, Dayana. Senhora, obrigado. Olha, vamos comprar um troféu para a senhora, tá? Não, isso aí. Tu tá falando isso aí, mas é o que ela quer mesmo. Aí, tem que dar troféu para ela, esposa do alemão. O André Israel colocou aqui: corrigir o que está errado, explicar por que é errado e orientar o que é certo. Já é um bom começo para educar. É uma fórmula simples, né? Simples. É bem básico. Sempre tem que corrigir e orientar. Educação é isso, Israel. Orientação, é dar o caminho, né? No passado tem gente até que não gosta muito disso, né? Mas uma simbologia, as pessoas falavam assim: o aluno queria dizer ser sem luz, né? Não tinha luz, não tinha caminho, né? Os pedagogos não gostam muito que falam. Eu também não gosto muito, mas é o que diziam na época, né? Que o aluno era um ser sem luz. Quem era a luz? Era o professor que dava luz. Por isso que eu valorizo o professor. Por isso que onde eu vou, meu nome está aí. Ó. Você publicou como? Você não publicou senhor Lenine. Professor Você Lenine, botou professor. Faço questão. Faço questão de ser chamado de professor. Deve se orgulhar realmente. No Japão, a única profissão que o imperador ele se curva é para um professor. É verdade. Lenine, e com relação a... Você é cristão. De qual igreja? Você é membro? Eu nasci na igreja presbiteriana. Fiquei lá por 50 anos. 50 anos. Eu devo muito à igreja presbiteriana. O que eu passei, o que eu acredito hoje, a minha formação, a minha relação com Deus, com a família. Devo muito à igreja presbiteriana. Mas já há 4 anos eu estou na igreja cristã Nova Vida, por uma questão de adaptação familiar, de local. E a minha filha também. Minha filha, hoje ela tem poder de decisão muito grande. Então eu tenho muitos amigos na igreja presbiteriana, devo à igreja presbiteriana, pastores, presbíteros, diáconos, senhoras. Eu cresci indo nos cultos, nos lares da igreja presbiteriana. Mas eu hoje estou na igreja cristã Nova Vida, onde a gente está muito feliz. Legal. Entendeu? Como é que você vê essa relação da política com a igreja? Cada vez mais eu tenho visto a entrada de pastores e membros para a política. Como é que você enxerga isso? Bem, hoje saiu uma pesquisa do IBGE, em todos os jornais, inclusive vai dar no RJTV mais tarde, no Jornal Nacional, né? Nós observamos que a igreja evangélica hoje, eles bateram recorde. Os evangélicos hoje no Brasil são 26,9% da população. O Brasil ainda tem a maior parcela que é católico, são 56,7% da população são católicos. Houve um crescimento recorde de evangélico,
né? Você tem uma base que cresceu muito também sem religião, 9%, e você tem um crescimento também recorde de religiões de matriz africana, né? Que também muita gente estranhou, mas é fruto do trabalho que eles vêm fazendo e também da divulgação nas redes sociais. Esse nicho, vamos chamar aqui de nicho, que é uma gleba, um pedaço do mercado, sim, de religiões evangélico, ele virou foco do político. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a instituição ou o local que reúne uma quantidade de 300, 500, 1.000 membros, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil membros num horário específico, num lugar só? Se não for um show, se não for um bar, é uma igreja. Domingo, a parte da manhã, de 8 até meio-dia, você tem no Brasil, esses 30% dos brasileiros estão reunidos num lugar para a escola dominical. E à tarde para a noite, de 18 até 22 horas, 30% da população brasileira está reunida em um lugar. Você acha que o político não viu isso? Aí tem político que não é nem pastor de membro. Você tem político aí que diz que é pastor. Ele não tem um membro só dele. Só para ter o nome, né, pastor? Dele. Mas ele tem a oportunidade de subir aonde? No púlpito. No púlpito. Aí ele bota a cara dele lá no púlpito. Eu sou pastor, pastor fulano, pastor ciclano. E lá ele tem a oportunidade de falar para 300, 500, 600 mil pessoas, para algumas igrejas que dão essa oportunidade. E aí o que eles estão fazendo? Estão indo lá. Há pouco tempo a Rede Globo fez um documentário sobre isso. E não falou de igreja grande, não. Tem um documentário na Globo News sobre isso, que a Globo News fez um documentário e falou dessas igrejas pequenas, de 50 a 100 membros. Essas igrejas, elas reúnem uma gleba, um tamanho enorme de pessoas, todo final de semana, todas as quartas, todas as quintas-feiras. Então, o que o político fez? Ele olhou para isso e falou assim, opa, tem um caminho. Tem um poder de decisão aqui nesse caminho. Então, eles estão aproveitando isso para subir no púlpito, e eu quero dizer que vou ler para vocês aqui, que eu falo isso com a maior tranquilidade, porque eu pertenço a uma igreja, nasci numa igreja que era assim, e pertenço a uma igreja que é desse jeito. Na nossa igreja, né, tanto caiu um telhado, alguma coisa aí, né? Alguma coisa aí. Que eu falei da igreja, coisa ruim ficou meio ruim, então fica para lá. Então, na verdade, o que acontece? As igrejas se tornaram espaços onde se permite usar o púlpito. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu pertenço a uma igreja e nasci numa denominação que não se permite para político subir no púlpito. Não permite. Por exemplo, eu fui da igreja presbiteriana. Vai lá ver se eles deixam. É político, é o prefeito, é o deputado, é o presidente da república, embaixo. É candidato, pastor ora. Às vezes lá no banco, tá? Não manda nem vir à frente. Eu hoje estou numa igreja, que é a Igreja Cristã de Nova Vida, que tem lá na sua normativa. Se você é envolvido com política, você não vai para a equipe de louvor, você não toca nada na igreja, você não vai pregar na igreja, você não vai. Se você é envolvido com política, você não tem essa visibilidade. E deixa eu contar uma coisa para você. Eu sou político e fui para essa igreja sabendo que era desse jeito. Eu fui para lá sabendo que era desse jeito, porque eu quero ir para a igreja para adorar a Deus, eu quero ir para a igreja para prestar o meu culto, para entregar a minha oferta, para sair de lá e ir embora com a minha família em paz. Eu não vou lá para fazer política. Estou lá. Na igreja presbiteriana eu fui 50 anos, nunca subi no púlpito para poder falar sobre política. E na Nova Vida, onde eu estou hoje, eu vou lá, presto o meu culto com a minha família. Eu não toco bateria, não toco guitarra, não toco baixo, não prego lá na igreja. Prego em outras, lá não, prego na minha igreja. Não estou na liderança de nada, é norma da igreja. E eu estou lá por opção, porque eu sou político fora da igreja. Que legal. Eu não sou político dentro da igreja. Me aborrece muito ver que pastores, filhos de pastores,
mulheres de pastores, esposas de pastores, lideranças de equipes de louvor estão nomeadas em prefeituras, aceitando uma saúde péssima, onde pessoas estão morrendo, aceitando uma educação péssima, aceitando o povo se drogando nas cidades, e eles estão na liderança das igrejas com a maior tranquilidade, com seus cargos. Isso me chateia. Por quê? Porque eu vejo que a igreja, você me perguntou sobre o papel da igreja na política, a igreja tem o papel de ser sal e ser luz. Se você é nomeado, a sua esposa está nomeada, ou seu filho está nomeado numa prefeitura onde pessoas são perseguidas, onde pessoas estão morrendo por falta de saúde, por falta de educação, não tem educação, se a coisa está ruim desse jeito, larga esse cargo. Está feio. Por quê? Porque você está sendo beneficiado pessoalmente, mas o seu membro não. O membro da sua igreja não. O membro da sua igreja, ele está sofrendo. E aí, por benefício próprio, o pastor está lá nomeado. O filho está nomeado. A mulher está nomeado. O cara da equipe de louvor está nomeado. O diácono está nomeado. O presbítero está nomeado. Mas a população, o membro da igreja, que está sofrendo, que não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, esse não está nomeado. Entendeu? Então, por isso que precisa cuidar disso. Primeiro, é uma gleba, é uma parte importante da população que ela está sendo observada pelo político, mas ele está usando, o político está usando a ferramenta que ele tem, que é o cargo. Ele vai lá, nomeia o pastor, nomeia a mulher do pastor, nomeia o filho do pastor, ou nomeia alguém da equipe de louvor. E aí ele acha que tem, e tem, muitas vezes, o domínio sobre o voto da igreja. Falo isso com muita tranquilidade. Eu sou nascido de uma igreja presbiteriana que não aceita política, e fui para a Igreja Cristã Nova Vida, que também não aceita político no púlpito. E fui para lá por opção. Por opção. Legal. Lerine, eu queria que... Foi muito enriquecedor para mim poder bater esse papo com você. Foi bem mais profundo até do que eu imaginava. Achei a sua história de vida excelente. E o Alemão Ilimitado, ele está aqui para isso. Aqui é um Foi local... ilimitado, hein? É, ilimitado. Aqui Foi limitado, tá? Ele fala bastante, né? A gente deixa falar. Aqui é um espaço... Depois vocês cortam. Corta 70%. Vai ficar na íntegra lá no YouTube, se você quiser acessar a qualquer momento. Mas o espaço aqui é extremamente democrático. Qualquer pessoa, até se o governo de Queimados ou algum representante de Queimados quiser algum dia vir aqui para poder falar e conversar a respeito, bater um papo sobre tudo que você disse aqui hoje, ou não também, a gente não se preocupa, mas as portas estarão sempre abertas para qualquer pessoa que queira vir aqui, bater um papo como o Lerine veio. Quero te agradecer muito por você ter vindo aqui nessa sexta-feira, a gente ter esse tempo todo aqui de um bate-papo maravilhoso. Algumas pessoas até falaram aqui, o Remy Filho mora em Teresópolis, porém dá inveja do crescimento da educação da cidade de Guapimirim. Parabéns aos gestores. A Dayana, que é minha esposa, está parabenizando a sua mãe, disse, a sua mãe é incrível. Se as mães de hoje em dia fossem assim, esse mundo não estaria desse jeito, né? E tem uma última pergunta do Zé Carlos. Lerine, sua opinião, o que os professores deveriam, na sua opinião, os professores deveriam ser mais valorizados nesse país? Com certeza, o professor ele já é valorizado por força da lei, porque quando você tem um programa igual o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, você obriga o prefeito e o governador a empregar o Fundeb só para o professor e para a manutenção da educação. Então precisa de mais leis para isso, mas é muito difícil nesse país. Por que é muito difícil para esse país? E isso eu vou falar isso aqui com a maior clareza para você. Quando você investe no professor, você não tem possibilidade de corrupção. Você investiu direto no professor. E nesse país é um país que precisa aprender a viver sem a corrupção. Quando você investe, imagine que municípios investem 7, 8 milhões direto na fonte, no salário do professor. Olha que beleza.
Então você não tem possibilidade de corrupção, mas se você pegar 7, 8, 10 milhões e investir numa obra, aí, meu irmão, as conversas elas mudam, né? Você vai investir em medicamento, você vai investir em coisas. Tem que parar de investir em coisas, investir em pessoas. Quando você investe em pessoas igual o professor, a tendência é formar outras pessoas. Quando você investe em parede, o máximo você vai conseguir formar outra parede. Entendi. E parede, bicho, ela não se move, ela não pensa. Vou ressaltar isso aqui, eu não sou contra a obra não, tá? Nem contra asfalto não. Mas eu sou a favor de ter a educação como prioridade. Eu vou morrer com essa lógica. Para mim, se você investir em educação, as outras áreas elas vão ser beneficiadas. Beleza. Leline, o último recado aqui do Luiz Cláudio. A gente tinha se despedido, tá? Excelente entrevista, parabéns ao Leline e ao Alemão pela condução. Obrigado, Luiz Cláudio. Leline, suas considerações aí finais, pode deixar aquele recado se você quiser. Eu estou muito feliz de estar aqui, tá, Alemão? Tem um tempo já que eu não falo publicamente. Se eu arranhei algum assunto aqui, quem estiver ouvindo aí e vendo, me perdoe. Agradecer a vocês por ter pensado nesse espaço dessa maneira, confortável, com a tecnologia avançada. Né? A gente percebe aqui o carinho que vocês tiveram. Os técnicos que estão ali, dá um tchau para eles ali, os dois ali, ó. Estão ali, o Ivan, Rafa e o André Felipe. A Rafa e o André Felipe. O Ivan está ali, elegante como sempre. Né? Agradecer a você, Alemão, por abrir esse espaço e conduzir com essa leveza, tá? Porque você foi altamente imparcial, mas assim, interessado nos assuntos que estão em pauta. Isso é bom para quem está sendo entrevistado, ver que o entrevistador está botando o coração também no assunto. E eu vi que você ficou mexido com a história da educação, a nossa história. Verdade. Então, te parabenizar, espero que você tenha aqui muitas entrevistas de sucesso. E se eu puder te ajudar, trazer outras pessoas aqui para você, para aproveitar essa qualidade de vocês, eu vou indicar para outros amigos meus para estarem aqui falando de temas diferentes. A gente tem gente de tanta área, da área de saúde, que pode falar, que eu acho que é interessante. Aproveitar esse espaço de vocês e desejar a vocês todo sucesso do mundo. E mais uma vez, muito obrigado. Quero aqui agradecer a você que acompanhou essa live, acompanhou, eu consegui chegar correndo do trabalho, deu tempo de chegar, acompanhou essa live aqui, deu sua opinião. Você também que não deu sua opinião, mas me deu a oportunidade de entrar aí na sua casa ou no seu carro, onde você estava aí com o celular ligado. Obrigado por participar aqui. Saiba que quem está por aqui é alguém sincero, que abriu o coração nessa entrevista, porque eu estou sendo acompanhado de um entrevistador aqui, ó, massa, como diz lá os paulistas. Cara, obrigado, Leline, pelas suas palavras. O Alemão Ilimitado aqui está de portas abertas. Convide quem você quiser. Chame quem você quiser. Você que está assistindo, cara, é um prazer muito, muito grande ter vocês aqui. Nós vamos falar aqui sempre de todo e qualquer assunto. Aqui tem espaço para a gente conversar sobre tudo, né? De forma respeitosa. Eu realmente gostei e fico feliz pelas suas palavras. Não se esquece só de uma coisinha, pessoal. Vai lá no YouTube, vai no Instagram, tá? Se inscreve, deixa o seu like lá, ativa as notificações, vai acompanhando a gente. Na semana que vem nós vamos fazer diversos bate-papos, que a ideia daqui é bater papo, é conhecer mesmo a história, conhecer as pessoas, falar de temas mais complexos, menos complexos, rir, brincar, estar sempre junto de vocês aí. E agradecer vocês que ficaram esse tempo todo, foram 2 horas aí de live, Lenin, 2 horas batendo papo, um assunto totalmente interessante. É minha primeira live que passou de 1h30, 1h40. Vocês arrumaram um cara chato para entrevistar. Mas é um papo muito gostoso, cara. Gostei muito. Então, muito obrigado a vocês, tá? Não deixe de acompanhar o Alemão Ilimitado. Na semana que vem nós vamos falar, vão ser 5 dias, 5 bate-papos diferentes aí. E eu tenho certeza que você vai continuar gostando muito, 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 muito. Tá bom? Um grande beijo a todos vocês. Um grande abraço. Vocês viram aí que tem um 01net, que é uma empresa de internet aqui de Nova Iguaçu, os bairros ali de Moquetá, bairro do Centro, está chegando aqui agora do outro lado de Nova Iguaçu, lá pelo Posto 13, todas as regiões, só você virar para o QR Code, acessa ali o site, vê, é muita qualidade, ali eu garanto qualidade, eu garanto a 01 TV, 01net, fiz parte desse projeto, tenho um orgulho grande de ter participado do início desse projeto, deixar um abraço a todo mundo da 01net aí, e eu tenho certeza que qualidade de internet
tem nessa empresa, tá bom? Um grande beijo a todos vocês e até a próxima. Obrigado por tudo.